Então estamos aqui iniciando um Reconexão do Ser Podcast. Gratidão pela sua audiência, pelo seu comprometimento com o canal. E hoje estamos aqui com o Jack. Olha que chique. Eu só sei do Jack, eu não sei o resto do nome dele. Isso, eu sou Gerson, mais Gerson ultimamente do que Jack, do que Jack. É, mas aí é papo pra cá também. E eu vou deixar que ele se apresente, por gentileza, após eu falar dos nossos patrocinadores, que é o Além do CNPJ e o Grupo Success, que nos apoiam nesse projeto, com muito carinho, com muito amor, e sem eles nada seria possível. Então, gratidão ao Felipe e sua família. E Jack! Que da hora. Valeu, Apresente. Felipe. É isso aí, é importante mesmo. Apoia o Luiz aí, ó. Além do CNPJ. CNPJ. Corre lá também. Aprender Grupo sobre Success. empreendedorismo aí é importante também. Cara, que da hora estar aqui com você finalmente. Quanto tempo a gente se conhece? Pô, desde Nossa. muito tempo. Muito tempo. Desde que era tudo mato aqui, assim, que tinha carpir. É. Cara, eu trabalho com produção de conteúdo desde muito tempo, uns 10 anos já, falando sobre anime, mangá, cosplay, cinema. Atualmente eu trabalho no canal Omelete, né, um portal que existe há 21 anos, também cobrindo cinema, cultura pop, notícias. Contei o Luiz na caminhada da vida também. Não sei me apresentar, é difícil fazer bio, né, de si mesmo, assim. É difícil. É difícil. E sempre que a gente vai falar também, eu percebo que a gente põe o crachá antes de qualquer coisa. Então, primeiramente vem a profissão, né? É difícil dizer, né? Estamos aqui, esse podcast é voltado para falar da vida. É além do CNPJ. É além do CNPJ, que é o Jack, que é o Lucas, isso. que é o Luiz, e cada um tem o seu. Onde você nasceu? Como é que foi sua infância? Vamos falar da vida. Terapia ao vivo. Como que eu fui terapia? Ó, eu vim preparado pra não chorar aqui, ó. Cara, eu sou de família. A minha família inteira é do Ceará. Eu tive o desprazer de nascer em São Paulo. Foi Né? Eu e meu irmão do meio nascemos aqui. Mas minha mãe, Dona Zilma, do Ceará, de um lugar chamado Redenção. Vocês são em quantos filhos? Somos em 3. Eu Nossa. sou o mais novo de 3. Minha irmã mais velha acabou de fazer 50 anos. Ah, Ela foi lá. sei. Meu irmão tem acho que 48, se não me falha a memória. Caramba, então você é atemporão. E vou fazer 32 agora, em julho. Então, E, pô, a família inteira. Tanto minha mãe, que era dessa cidade chamada Redenção, que foi o último lugar no Brasil que libertou os escravos, né? Foi o último lugar que deu abolição, que exercitou. que colocou isso, assim, o último. Então, Exato. treta, né? É. Vários irmãos, uma porrada. Eu pude conhecer um pouco mais a figura da Dona Zilma, além da minha mãe, durante a pandemia. Esse além vai Morando pegar. com ela. Não, porque é louco pensar isso, porque enquanto eu me apresentava, eu percebi isso de que a gente põe o crachá antes de dizer quem era. É. E acho que eu sou mais que o meu crachá. E pude perceber que ela é mais do que a figura da minha mãe. Porque a minha mãe eu sei o que é. É a mulher que cuida ali, que tá na minha casa, né, que me dá amor, mas o que ela gosta? Quem que é a mulher? A mulher, é. E putz, trocamos uma ideia, assim. Aí você vê que tem a parte muito legal dela compartilhar experiências, mas também tem a parte dela não perceber muito abuso que ela passou na infância, sabe? Não perceber que a trajetória dela foi muito mais dolorida do que ela tinha recordação. E não ia ser eu ali naquele momento que ia falar, olha, isso que você passou foi horroroso. Um abuso, não tem nem consciência. Então, tipo, mas reconhecer isso, né? Trocando ideia ali, eu fiquei tipo, nossa, meu Deus. Eu conheci minha mãe há uns 30 anos, assim, sabe? Tipo, demorou 30 anos pra eu saber quem é a Dona Zilma, né? Não minha mãe. Meu pai faleceu quando eu tinha 3 para 4 anos e cresci na Vila Formosa, na Zona Leste de São Paulo, brincando na rua. Você é da ZL? Graças a Deus. Deu tempo ainda de brincar na rua? Pra caramba, porque eu morava lá na Zona Leste, parece que parando, pelo menos lá na Vila Formosa, assim. Eu tenho a sensação de que era um lugar que, nunca morei no interior, mas a sensação que eu tinha é de que parou no tempo, assim, que a gente brincava com coisas que talvez as crianças já não brincavam mais, tipo bolinha de gude, pipa na rua, brincar de, tipo, tinha muita molecada na rua, então a gente brincava de esconde-esconde, essas brincadeiras de rua, assim, que eu acho que era meio... Tinha videogame, sempre tive, mas não era a parada que eu mais amava fazer, não. Você gostava da rua? Porque eu podia ficar na rua. Videogame você chamava 2 amigos em casa. Na rua você tinha 20 moleque brincando. Eu queria isso. Então eu brincava um pouquinho de videogame, mas eu queria ficar na rua, brincar, aproveitar a molecada. Voltava com os pés pretos, assim, sem o tampão do dedo quebrado.
Eu gostava dessa parada, porque era mais democrático, assim. Você podia brincar com todo mundo, você aprendia coisas sobre você, sobre... Enfim, agora eu percebo, né? Mas que na época eu queria estar no social, né? Não tinha internet tão forte. 2 ou 3 pessoas tinham um computador, né? Não, e o computador, né? Vocês não estão interagindo, Exato. vocês estão interagindo com a máquina, né? Essa questão que você está levantando, que eu acho muito importante da estrutura, né? Porque quando você está com 20 crianças todo dia brincando, tem briga, tem isso, tem bullying, tem não sei o quê, então você vai amadurecendo a sua estrutura emocional. Você resolvendo ali, né? Sem mamãe, papai. Isso faz parte, é necessário, né? É que nem os leãozinhos brigando lá, a mãe lá, o leão lá, e eles brigando, é treino pra vida, pra caça, pra se E hoje eu defender. tenho um pouco mais essa consciência, assim. Tipo, não tinha muito não tinha dodói, né? Assim, tinha, mas a gente se resolvia ali, brigava, apanhava, batia. Caía da bicicleta. Xingava, gritava, ralava, tipo, você vai chorar, na frente de todo... Putz, espera aí, na frente ali, vai chorar. Mas, mano, o que sua mãe vai fazer, né? Vai te pegar no colo? E aí? Não a torneira ali, passa água aí, vamos jogar. Louco, né? E eu sempre estive nos lugares onde eu era, muitas vezes, o mais novo. Assim, né? Eu andava com pessoas mais... acho que por conta dos irmãos mais velhos também, assim, a maioria dos meus amigos, eles costumavam ser mais velhos, assim, e conviver com pessoas um pouco mais velhas. E eu era um moleque, assim. Você era o café com leite. Meio assim, meio tentando entender o que é. Assim, você jogava no gol? Eu jogava pouco de bola. Se chutar a bola aqui pra frente, vai pra trás. Assim, nunca tive nenhuma aptidão pra esporte. Só bike. Gostava de andar de bike, assim, correr na rua e brincar. Mas, putz, meu negócio sempre foi arte. Taco. Pintar, misturar, fazer coisa. A gente brincava de estilingue, né, mano? Não façam isso. Não estou... Claro que ninguém vai largar o iPad pra fazer isso na rua agora, né? A gente pegava uns pedacinhos de cano de PVC, botava bexiga na ponta, né? Amarrava fita e pegava feijão, jogava nos outros, mamoninha, assim. Na escola, né? Era sadia pra caramba, assim, de jogar feijão nos colegas. E eu fazia esses estilingues, fazia pra galera, enfim, desenhava, gostava de desenhar pra caramba, assim. Essa era a minha pira, assim, de... E a adolescência? Putz... Como é que o caminho é, como é que você... Eu tô lembrando junto, tá? Contigo aqui, porque, nossa... Como é que você construiu o crachá? Como é que o crachá de hoje... Como eu construí? Eu parei de estudar na 7ª série. Sério? Uhum. Você é bicampeão mundial de cosplay Mas foi no Japão, depois. Né? Não, eu sei. Eu só tô falando que é interessante. Eu ganhei 3 vezes o Campeonato Brasileiro de Cosplay. Tá. Aqui e fui pro Japão como consequência de um prêmio de uma dessas vitórias em 2013. Junto com meu amigo Vitor. A gente fez uma apresentação e fui pro Japão. Mas isso veio, imagina, muito depois desse caos que foi. Não, então, vamos voltar pro caos. Eu só tô falando um paralelo. Como o estudo, a arte, como que, por exemplo, você, pelo que eu tô entendendo, você largou uma coisa e se dedicou à arte, foi parar no Japão. A minha vida. Isso que eu tô falando. Mas continua, eu só dei eu pulei pra gente voltar. Mesmo, assim, é louco. Você parei na 7ª série. Imagina, minha mãe semi-analfabeta do Ceará, eu chegar pra ela e falei, mãe, não dá mais, não vou... Ficou louca. Como assim? Escola é tudo, você precisa ir e tal. Imagina. Meu filho vai ser doutor, né? Sabe, alguma coisa, não tem a vida que eu tive, por favor, né? Não sofra as mazas que eu sofri ali. E eu falei, confia em mim. Putz, eu tô na fase mais criativa da minha vida, eu tô no momento mais absurdo de ir atrás daquelas coisas que eu quero e tudo mais. Não tá rolando. Eu falava isso... Você tinha 13? Nossa, 14, não me lembro. 7ª série, 13. Por 12, aí. 13. 14 anos, 13, 14 anos. Porque eu percebi que eu tava colocando energia numa coisa que não tinha retorno. Digo isso porque eu estudava numa escola do estado, que eram, assim, 50 alunos na sala. A escola mais parecia uma cadeia, grade em todo lugar. Não tem troca. A professora chegava lá, também nem culpa os professores. Né? Não, Botava um negócio na lousa de um livro que eu já tinha, copiava um texto ali e falava, copia. Não tem debate, não tem troca, não tem nada, assim. Então, no fim, você chegava, você copiava, a professora olhava seu caderno e dava um visto pra ver se você copiou uma coisa que você já tem no livro. Ou seja, eu tô perdendo 8 horas do meu dia aqui, na fase mais criativa da face da Terra. Pô, você fez essa conta, então. Você chegou conscientemente... Consciente pra caramba. Tá, assim. legal. E falei, puta, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu tenho, que é obrigatório, que merda, que tem que ser assim. Minha mãe não tinha condições de me botar numa escola melhor, no bairro daquilo ali. Eu queria aprender de fato, mas não tinha muito... estímulo, não dava, não tinha como. Eu falei, puta, não tem nada pra mim aqui. Eu vou afogar na tristeza.
E aí rolava uns boatos que tinha uma professora lá que ela nem lia o que você escrevia. Além dela passar um negócio completamente genérico, ela já não lia. Então eu mostrei meu caderno para ela, copiei assim, o começo do texto, no meio coloquei qualquer merda, assim, letra de música, receita de pão, sei lá. E no final a mesma coisa. Dava um volume parecido com o que estava ali na lousa. Eu cheguei e entreguei para ela assim, não passava o Wi-Fi. Entreguei na mão dela, ela pegou, corrigiu, como se não fosse nada. Eu fechei meu caderno naquele dia, eu não voltei mais pra escola. Nem olhou. Cheguei pra minha mãe e falei, ó, tá aqui ó, a prova. Tá aqui ó, o que rolou. Não volto mais. E eu comecei a estudar por conta da 7ª série em diante. Você tinha os livros, pensa assim, né? Tipo... Daí eu fui estudar as coisas que eu tinha muito tesão em fazer, porque na escola eu tinha 2 ou 3 professores só, durante toda a minha trajetória, que eu senti que estavam afim do que faziam, que foi interessante. Acho que curti o Paulo Freire, ele também, né, de ensinar a partir do que eu ia gostar. Então, que era um professor de artes que eu pude encontrar recentemente na rua e falar, agradecer o cara. Que da professor hora. Daniel. Enfim, 2 ou 3 professores assim que fizeram a diferença e eu fui estudar por conta, história, arte, e me foquei nessa porra. Comecei a trampar depois, assim, depois fiz prova de proficiência, completei o primeiro e o segundo com prova. Fui estudar, fiz faculdade de artes plásticas depois, assim, mas foi um processo de vou estudar o que eu acho que vai ser importante para o que eu amo. Sei. Reconexão do Ser podcast. Pelo que eu tô... A reconexão do ser é isso, né? Tem gente que faz ao contrário, que vai lá e cumpre o roteiro, né? O script, sim. Estuda, faz faculdade, vira doutor, às vezes coisa. Pode dar certo. E pode dar certo. Não, mas tem um porém. Tem gente que nasceu para ser médico, sei lá, ou exercer alguma coisa e dá bom. Mas tem gente que vai por conta da pressão social, aquela coisa toda. E lá no fim da vida, tipo eu, assim, fala, nossa, né? Olha pra trás e fala, meu, eu queria ser artista, eu queria ser. Saca? E aí larga, quer dizer, já fez a vida, mas vai fazer o que gosta, né? Você não, você descobriu muito cedo, isso é bacana, velho. Até hoje eu não sei se eu descobri. Como é que foi? Que você... Eu não sei, Luiz, eu olho no teu olho aqui, eu não sei. Eu não sei o que rolou. Você não teve tempo, assim, bagagem de vida pra virar a chave. Isso que eu tô falando. Não tinha referência. Eu virei a chave. Teve um momento que eu falei, meu, mas você não, né? Você percebeu isso cedo. Acho que o maior exemplo que eu tinha em casa era minha irmã. Minha irmã é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, assim. E eu tinha uma profunda admiração por ela, assim, pelo que ela trampava, como ela era centrada, ela era uma pessoa que lia, deu meu primeiro livro, assim, de história pra ler, pá. Foi a pessoa que me estimulou, mesmo sem querer. Acho que ela nem se deu conta do quanto ela me estimulava e eu tinha ela como exemplo. Mas só. E outra, minha irmã foi fazer faculdade quando eu já era mais velho, já tinha minha sobrinha, já tinha nascido, assim, então ainda assim era a minha referência ali dentro. Minha mãe, faxineira a vida inteira. Meu irmão sempre foi trampando de mó roleiro, assim, trampava de uma coisa ou outra, de bico, né? Sabe? Meu pai tinha falecido, mas trabalhou a vida inteira como... Tinha oficina, né? Pintava carro e tal. Funilaria. O meu... E é isso. Minha tia, irmã da minha mãe, também faxineira. O marido dela era instrutor de autoescola, mas também sofreu um acidente e parou de lecionar. Então, assim, não tinha muita gente em casa que pudesse me dar um panorama de olha como a vida é legal, estudar vale a pena. Pra mim, eu tava, tipo... Também nem entendia que eu tinha que fazer. Acho que eu não compreendia o quanto era importante. Então eu só fui, puta, o que eu gosto? Você foi seguindo o coração. Eu fui catando, assim, foi. Mas que loucura. É loucura, porque você olhou pra dentro. Porque eu dei muita sorte também. Isso eu acho que é importante dizer. Claro que eu fui buscando e tal, mas eu sinto que eu também tava em muitos lugares na hora certa, assim. Sincronicidade. Putz, eu ia de encontro, assim. Sabe, você sente o cheiro do bolo, você vai assim, até sim, você achar. desenho animado. Total, assim, pica-pau, assim. E eu fui indo, fui tentar ver o que ia dar disso aí. E aí só que você se jogava, você chegava lá e... Daí nesse processo, ainda nessa transição de vou parar de estudar, não sei o quê, a gente morava nessa rua, tinha muitos amigos assim, e um dos meus amigos se mudou para um bairro mais distante. E foi quando acho que quando eu me dei conta de que a gente tava crescendo, assim, tipo, a família dele se mudou, aí um outro amigo também, os pais se mudaram porque o padrasto dele conseguiu um outro bom emprego, em outro lugar mais afastado. Eu me mudei da rua. E aí foi aquele primeira quebra, assim, né? De tipo, putz, a gente tá o mundo se vendo menos. A gente não é mais a turma da Mônica na rua, né? Que vai brincar todo dia só a gente. E nessa rua que eu morava, tinha uma biblioteca na frente que também tinha um teatro. E no dia da minha mudança, tava rolando uma peça, tinha uns atores na porta, assim, tipo, todo figurino. Eu falei, meu Deus. Que isso? Eu quero isso. Fui assistir a peça, fiquei no final pra cumprimentar os atores.
E um deles falou, olha, eu faço um curso na igreja aqui na esquina, tal, se quiser ir lá, Pô, vamos cara, lá, do assim, lado de graça, isso aí, bora lá, né? Centro cultural, essa coisa de quebrada, assim, né? De estimular a arte, né? E eu fui, assim, também sem saber o que esperar, sem saber o que ia dar. Fiquei amigo das pessoas, comecei a me envolver, ajudava nas peças, pegava uma cadeira ou outra, fui me interessando mais por maquiagem. No processo fui conhecendo gente. Puta, Luiz, que loucura. Acho que eu nunca falei essas coisas em voz alta, assim, então enquanto eu tô lembrando, eu tô falando aqui, fui me conectando com pessoas que faziam o que eu vinha fazer depois como profissão, sabe? A mãe do meu amigo era costureira, fazia a roupa das Noites do Terror do Play Center. Uau! Ela fez durante 20 anos. Assim, Eu os ia, atores eu iam ia. lá. Putz, acho que Porra! quem mora em São Paulo. Seu Play Center, teve né? oportunidade, Eu fui sabe? no primeiro festival de rock and roll do Play Center. Olha isso! Joelho de porco e Meu tal. Deus! Cara, eu tava Olha lá. isso, vai pensando. Cabeludo, quando eu conheci ele era cabeludo ainda. Rock and roll, Mas, putz, ela fazia essas roupas, colava a mulher lá que era maquiadora, enfim. E eu ganhei uma maleta antiga dessa maquiadora, com umas coisinhas de maquiagem. Aquelas coisas que você faz cicatriz, da Slug, essas... Sei. Ganhei esses negócios e tal e fiquei brincando em casa, algodão com cola e fazendo cicatriz e tal, não sei o que, brincando. E um dos filhos dessa costureira, que virou nosso amigo, ele já ia nesses eventos de anime, ele já ia, né, ele já gostava. E ele foi uma vez de cosplay numa parada, assim. Eu fiquei tipo, nossa, como aí? Tem outras pessoas que gostam desses desenhos que eu assisto? Nossa. Comendo bolacha no meu sofá? Abriu o universo. Não acredito. Foi isso, foi tipo, como não estou sozinho, não é uma coisa casual que tá passando na TV e eu tô vendo aqui, tem um grupo de pessoas que se juntam em uma convenção pra ser nerdola junto. Imagina. Vamos aí. Aí ele me convidou, porque a mãe dele também tinha esses ingressos do Play Center, ganhava rodo, assim. E o primeiro evento que eu fui foi num Play Center, assim, um evento que aconteceu de anime dentro do Play Center. Que barato. E eu fui, assim, tipo, deslumbradão. Aí no segundo eu já comecei a fazer cosplay. Você fazer? Não, a mãe dele Ela costurou a primeira roupinha, assim, tipo... E a gente começou a se juntar e esses amigos começaram a participar também. Então éramos, 4, 5 pessoas de cosplay indo junto nesses eventos. E a mãe que fazia. Ela foi com a gente uma vez também, se fantasiou também. Gente, a importância da mãe estimular, né? Total. Ó, a arte, total. no fim... Mas minha mãe não entendia muito, não. Não, eu tô falando da mãe dele. Sua mãe. Mas ela, mesmo sem entender, ela estimulava pra caramba. Vai, assim. dar grana, tudo. Porque, putz, era tipo, o filho dela farmacêutico, hoje, Eduardo, o cara tava estudando a vacina, sabe? A vacina que a gente tomou, o cara... Enfim, foda, amo, Eduardo. Obrigado. Sempre te agradeço em toda oportunidade que eu tenho, mesmo sem você ouvir. Mas esse lance de levar a gente, de virar uma turma. uma nova turma, né? Numa fase junto. A gente entrou numa onda junto, assim, e saudável, conhecendo outra galera. Gente, porque assim, quando eu comecei em evento, a internet não era tão forte como é agora. Então, o que conectava as pessoas era, putz, eu tô com a camisa do Blade Runner. Verdade. Na fila ali da pipoca. Você chegava e falava, caralho, puta filme. A gente começava a trocar a partir daí. Era isso, analógica a interação. Era analógico, foi ótimo. A troca era essa, assim. E, enfim, comecei a fazer cosplay, comecei a levar mais a sério. Aí minha mãe, você tá gastando dinheiro com essas coisas, né? Fantasia, putz, o que é isso? E eu, né, putz, teatro, tentando, né, levar ela, mostrar pra ela ficava meio pistola. E eu comecei a participar dos concursos de cosplay dentro desses eventos. Aí eu já sabia fazer um pouco de maquiagem, já gostava de costurar, sabia costurar uma coisinha ou outra, porque minha mãe também costura, então fatalmente sabia fazer uma coisinha. E comecei a me dedicar nisso. Então você começou, entre aspas, com essa história do teatro, que te deu ferramentas para curtir maquiagem, que era uma coisa que eu já gostava em casa, mas eu não tinha material, nem sabia que existia. Era coisa que eu via no cinema e não sabia que era acessível, né? Achava que era uma coisa que nem chegava pra gente no Brasil. E não chegava mesmo. Então, isso daí é um ponto interessante que você está levantando, porque você é da periferia, vamos falar assim, não é bem periferia, mas, né? Subúrbio, né? Subúrbio. Como a gente, você falou da escola, né? Só levantar uma ideia aqui. Como o pessoal que mora no subúrbio, escolas do estado e tal, agora é diferente por causa do celular, mas não tinha acesso à informação. Total.
Né? Você Total. não sabia que existia isso. Pô, eu vou fazer 32 anos. E eu lembro, ó, não é nem faz tanto tempo assim, pra ter essa lembrança, mas eu lembro do cara ir na porta da nossa casa vender enciclopédia. Eu lembro. É lógico. E tipo assim, umas Da enciclopédias, Barça, né? tipo isso, mas umas 5, 6 enciclopédias de história, geografia, umas coisas assim, que tinha umas páginas que você recortava as figuras, tipo, Dom Pedro II, para fazer trabalho, assim. Uma coisa arcaica, assim, absurda. Tinha que ir na biblioteca mesmo pegar as coisas. E eu não sou tão velho, sabe? É verdade. Tipo, assim, o acesso... Tinha até a internet, claro, mas não era todo mundo que tinha, era pouca gente, o computador era caríssimo, depois que as coisas começaram a baratear, não sei também exatamente em qual momento, mas eu demorei a ter, pelo menos, assim. Tinha videogame, mas era assim, tava no PlayStation 2, eu tava no Super Nintendo, assim, tipo, tava sempre muito atrasado, porque era o que tinha, me divertia igual, e é isso, gostava de fliperama, meu irmão sempre foi dessa pira, mas rolava esse atraso mesmo, assim, de você... De informação. De referência, né? Tipo, putz, não tem outra coisa. A escola é isso aqui. Todo conhecimento vai vir a partir desse lugar. Esse lugar não te fornece nada. O que vira a sua referência? A galera na rua, as brincadeiras que você tem, o convívio que você tem. Acho que era por isso que era tão importante a mãe falar: não anda com fulano, fica em tal lugar, brinca na rua, mas putz, com quem? Conhecia a mãe de todo mundo. Sim. Aquela coisa, você brincava na rua, mas coxinha, né? Minha mãe sempre viu o olho, assim. E, putz, esse rolê do cosplay foi levando, maquiagem, participar de concurso. Aí eu ganhei a seletiva para participar de um concurso nacional. Isso com 17 anos, assim. Olha. 17 para 18 anos. Para participar desse concurso nacional. Era o maior concurso do Brasil que tinha. E eu... O que eu vou fazer, né? Com o cu na mão. Daí eu escolhi fazer o Máscara. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, né? Fui fazer o Máscara do Jim Carrey. Aí eu falei, putz, beleza, eu vou usar isso aí na final. Mas será que eu sei fazer essa maquiagem? Aí eu fui atrás de um... É mesmo, aquela maquiagem invocada. E eu tinha um cabelão, assim, puta, eu tava perdido. Você tem que fazer sozinho, enfim, uma loucura. E aí eu fui fazer um curso de maquiagem artística com um cara muito foda, que já é falecido hoje, o Edson Gama, que foi o cara que inventou essa maquiagem, essa slug, essa massinha de fazer cicatriz. Tá. Que eu já tive tipo contato gel, né? antes. É uma massa, parece um patê. Vai ter uma melequinha, assim. Aquela mesma maquiagem que eu tive acesso da maleta da moça do Play Center, enfim. Ele era maquiador do Play Center. Ele foi o cara que trouxe essa porra de Noites do Terror. Ele foi, tipo, o cara disso, de efeitos no Brasil, assim. De efeitos especiais, tipo. E no Play Center eu ficava vendo ele fazer maquiagem, eu ficava enchendo o saco. Mas o que é isso? E esse sangue? Como é que é? Um dia ele falou, mano, senta aqui. Senta a bunda aqui. No meio do parque rolando. Eu vou te fazer aqui, ó. Vou te mostrar, você tira as suas dúvidas todas. Me enche o saco, Você ganhou por insistência. Pela chateira. Eu ia lá e ficava macetando, eles me sentou, fez em mim lá. Eu falei, mas você dá curso? Ele falou, me deu o cartão. Nem aí. Eu já resgatei o cartão nessa necessidade de querer fazer esse curso e fui fazer o curso com ele pra fazer essa final de cosplay e tal. Fiz o curso. No curso mesmo ele falou, você é bom, né? Caraca, me dá aí, vamos trocar ideia e tal. Ganhei o concurso nacional. Caramba. Aí Primeiro que você participou, ganhou. Primeiro que eu participei, eram 28 participantes. E eu ganhei, assim, ganhei todos os prêmios que dava pra ganhar naquele concurso, eu ganhei. Enfim. Na época era um prêmio em dinheiro, em 2008. 2008 pra 2009 eu ganhei 2,5 pau. Era grana. Era grana. Eu com 18 anos, assim, recém-feito. Enfim, agradeci o professor, agradeci ele, né? E falei, pô, obrigado, deu certo. Ele falou, como que você tá de trampo? E eu não tinha trampo, não fazia. Trabalhei com a minha irmã numa empresa de seguro lá, meio que office boy no centro. E, como eu tô de trampo, estou tranquilo, né? Lógico, você vai... Quer trabalhar comigo no Beto Carreiro? Uau! Pra mim, não sei se me falha a memória, tinha um Beto Carreiro em São Paulo, mas acho que era um zoológico, era uma coisa ali na Rebouças, uma coisa pequena. Tinha. Sei lá, porque diabos na minha cabeça era isso. Eu falei, beleza, vamos. E aí a gente vai pra lá e tal, vai fazer uma temporada de uma espécie de Noites do Terror que ia rolar por lá. Vamos fazer essa porra lá e tal, e é isso aí. Falei, tá bom. Eu vim aqui no meu ateliê, que minha esposa quer conversar com você, ela também é toda espiritualizada, assim. Queria me conhecer, ver qual é que era, perguntou signo, perguntou, né? Já tinha mística puxou total. a capivara. Tinha mais cristal do que gente na casa, assim. Entrei lá, ela puxou a capivara cósmica ali e falou, não, te amei, vamos aí. E já foi pra Santa Catarina? Eu falei, hã?
que tem a ver? Ela, o Beto Carreiro, Santa Catarina. Eu falei, caralho, eu fiz 18 anos ontem, assim, tipo... Presente de aniversário. Vamos aí? Aí fui eu, esse cara, o Edson, a filha dele, Bruna, e mais um outro maquiador que no fim acabou saindo. Não se deu, ele saiu, tipo assim, 2 dias depois ele surtou lá e foi embora, enfim. E ficamos fazendo isso. O parque pagou uma casa, eu trabalhei durante um mês com um contratinho lá e tal, morando com pessoas que eu não tinha nenhuma familiaridade, novão, e era maquiar 58 atores em 2 horas. Nossa. Escala eu, esse professor e a filha dele. 3, Eu nunca tinha feito isso. Imagina, no primeiro dia que a gente foi conhecer os atores e fazer meio que um teste, eu fiz 2 maquiagens em 2 horas. O professor fez todo o resto, assim. O cara, mano, sentava as pessoas, assim, escala industrial. Sei. Passava pigmento, depois metia massa, de algodão, enfim. Era maluco, passando sangue, fazendo de 5 em 5. E ele chegava e falava, mano, é assim, aprendi muito. Teve hora que eu fazia uma maquiagem em 3 minutos, 2. Caramba, eu já vi você maquiando você. Não, ele enferrujadaço hoje em dia. Eu faço naquele, né? Mas, na assim, viagem. pauleira de parque, assim. Quem Eu nem foi sabia sabe, que assim. tinha essa. Tem, putz, Luiz, é tipo assim, um braço do circo essa porra. É verdade. Porque no Beto Carreiro especialmente, que tem muita, pelo menos quando eu tava lá, não sei como tá hoje em dia, mas famílias, né, gerações de circo ali, acrobatas argentinos, os caras nigerianos, gente de terceira geração de circo que trampa lá. Quando eu tava lá ainda, tive o prazer de conhecer o Wilton Franco, o cara que descobriu os Trapalhões, tava lá ainda. Enfim, acho que ele fazia alguma coisa de direção artística, enfim, pude conhecê-lo. Enfim, uma galera foda no palco. A resistência do circo no Brasil, assim, era o Beto Carreiro, pelo menos na minha percepção ali, era isso. Então, puta, fui pra ficar um mês, acabei esticando um pouco mais, fiquei quase 2 anos nessa brincadeira de vai e volta pra Santa Catarina, arrumei uma namorada, enfim. E voltei e comecei a trabalhar nesses eventos de cosplay, de anime, dessas coisas. Maquiando ou não, aí já como coordenador de cosplay, como... ajudava a coordenar as paradas de cosplay, enfim, de atração, show, essas coisas. Também aprendizaço, assim, mas o dono desse negócio falou, pô, você manda bem aí, você apresenta, acho que você pode contribuir. Daí eu parei, trabalhei um tempo, parei, me afastei, fui fazer sei lá o quê, não lembro, tem um black na minha cabeça, assim, mas voltei a participar de cosplay do nada. Falei, tô com saudade de participar, né? Porque eu não podia participar porque eu tava trabalhando, fiquei um tempo fora. Você se afastou. Pra poder fazer, foi isso. Eu parei de fazer parei de trabalhar lá pra poder voltar a competir. Participei de um concurso nacional lá, que era em dupla, e o prêmio era a viagem pro Japão. Eu ganhei também essa porra. Fiz o Aladdin com meu irmão, fiz o Aladdin, fiz o Jafar, a gente ganhou, foi pro Japão. E aí na viagem pro Japão, o dono da empresa que foi junto chegou e falou, ó, eu quero ter você no time, você manda bem. Me viu trocando ideia em inglês com a galera, com as pessoas lá, traduzir coisa pra ele achou legal, assim, essa disponibilidade. Eu fui como campeão, não precisava fazer nada, né? Sim. Mas eu fui super mega atendendo e trocando ideia com as pessoas, ele amou essa proatividade, me chamou pra trampar com ele, e eu fui. E trampar de quê? Coordenador de cosplay. Então eu reformulei todas as regras do concurso com a visão de quem participava. Então, junto com um time foda que tinha lá, que já sabia fazer isso tudo muito bem, eu dei os meus pitacos como participante. Falei, putz, seria legal ter isso. Enriqueci a parada com o meu olhar de quem participava. Sim. E fiquei fazendo isso um tempo até a empresa meio que acabar, assim. Vender, não sei o que rolou. Mas nesse processo também, sempre consumindo e tal. E foi quando eu parei de trabalhar lá, eu fiquei, tipo assim, 2 meses de seguro-desemprego. Falei, eu vou descansar. Você era registrado? Tudo? Carteirinha de que legal, trabalho. você virou gente, tá vendo? Existe, né? Aí nesse pequeno espaço, eu trabalhei com outros bagulhos nesse meio tempo. Foi isso. Enquanto eu parei de fazer cosplay, foi logo. Eu tinha voltado de Santa Catarina, eu tava namorando, daí eu fui trabalhar numa empresa de análise de negócio. Chamava International Institute for Learning. É tipo uma empresa de... esses PMI, essas coisas assim de curso chique, de gerente de projeto, análise de negócio. Que a tia dela era gerente, me arrumou um trampo. Essa minha ex ia para os Estados Unidos, aí a minha ideia era me transferir para lá. Puta loucura. E era um caminho que ia dar certo, assim, como plano de vida. Eu ia casar com 22 anos, imagina. Tava assim a coisa? Não, tava tipo, ia caminhar para esse lugar, porque ela foi lá por causa daquele Ciência Sem Fronteira. Lembro. A engenharia química, foi estudar em Nova York. E a empresa, eu era o mais novo em 19 países. Eu tava encaminhando com a minha chefe, que era a tia dela, tipo,
eu quero me transferir pra gringa, pra eu morar com a Amanda lá, pá, não sei o quê. Ó, pra E ir pra ela lá falou, você precisa beleza. fazer isso. Sabe? Aí, Tipo, tinha você- caminho. Era possível, não era uma coisa distante, assim. Empresa chique, você chegava lá, você quer o quê? Um iPhone, um BlackBerry, tipo assim, nesse Moema, loucura. Nossa. Só que não era pra mim, tá ligado? Chegava lá uns velho rico de Jaguar, que eu estive em Miami ontem. Sabe aquele restaurante que tem naquela rua em Barcelona? Não. É, Sabe, uns papos meio torto? Puta, não é pra mim essa porra. Daí, enfim, nesse período, voltei a trabalhar com os eventos que me fazia mais sentido. E aí, enfim, fui pro Japão, aí rolou esse convite. Trabalhei todo esse tempo, tô tentando recapitular, o TDAH é foda. Parei, porque a empresa meio que acabou, fiquei esses 2 meses meio no relax, e eu conheci o Gable, por O causa de Gable. evento de anime também, porque eu apresentava uns eventos em Sorocaba, onde ele morava, conheci ele por causa desse rolê, e ele chegou pra mim e falou, mano, a produtora que eu trabalho tá precisando de alguém aqui pra trampar de atendimento, a ponte entre os clientes e a edição, né? Que não sabe, tipo, recebe o job, né, na produtora, daí a produtora gerencia e eu era a ponte entre a edição, a equipe da produtora com o cliente que contratava. Precisava trocar ideia com a galera, tal, acho que tem tudo a ver, você faz isso. Falei, beleza, vamos aí. Fui trabalhar com o Marossi direto, assim. você trabalhava com o Barossi direto? Entrei na produtora pra trabalhar diretamente com o Marossi. Eu Você pensei consegue que imaginar você isso? já tinha entrado com o programa. Olha que Imagina. viagem. Você Sim, consegue com o imaginar Barossi. que eu entrei lá pra trabalhar com uma de terninho, de gravatinha? Eu fui na entrevista, eu tinha ido gravar um negócio de gravata e terno, cara. e fui direto pra lá, assim. Eu tinha de fazer alguma coisa, algum trampo pro meu ex-chefe japonês, assim, então eu tava, tipo, impecável. Fui lá fazer a entrevista, era numa sexta-feira, fiz entrevista com uma nossa, falou, beleza, é nóis. Eu tava descendo pra ir embora na produtora, que era uma casa, era, sei lá, tinha 14 pessoas na época. Eu tava, tipo, esperando ali o tempo pra dar do trânsito, porque era tarde, era na Zona Sul e eu morava na Leste. Tô lá esperando, tomando um café, desce ele correndo assim. Se fosse pra começar segunda-feira, você conseguiria vir? Era sexta-noite. Falei, lógico. Apertou minha mão, falei, então segunda-feira é nóis, espero aí. Vem trabalhar aqui na produtora. Aí eu entrei, fiz um trampinho de atendimento. Cheguei a trabalhar aqui 2 semanas com isso, assim. E comecei a me envolver com a parte de produção, porque o Pipocando tava meio que embrionário. Ele acho que tinha 300 mil inscritos quando eu cheguei lá. Já era muita coisa, mas ainda era, não nos pagava. Era uma brincadeira ainda na produtora. E aí eu conheci o Bock, conheci o Rolandinho, comecei a me envolver e falei, pô, eu gosto de cinema pra caralho, consumo isso muito. Comecei a mostrar meus trampos de cosplay, que eles nunca tinham visto, maquiagem. Os caras falaram, mano, o que é isso? Chega aí, né? Sai daí. Atendimento é o caralho, né? Vem produção. Aí comecei a fazer. Eu fazia um pouco de atendimento, mas aí quando acabava o meu turno, que era acabava. Eu começava tipo 7 da manhã, acabava tipo 4 da tarde, assim. Então eu ficava livre pra fazer um pipocando. E lá a gente tinha essa pilha de trabalhar na madruga, de virar umas noites, café, e era. O Bock não funciona de Você manhã. tá ligado? Eu conheço. E aí foi quando eu fiquei mais próximo, assim, deles, né? De começar a perceber que as coisas que eu amava, e porventura fui caindo de paraquedas e abraçando, tinha um nome, era uma profissão do cinema, direção de arte, tudo que eu sabia fazer, cenário que eu fazia para meus cosplays, maquiagem, os figurinos que eu comecei a costurar por mim mesmo, tudo que eu sabia fazer meio que por hobby, por conveniência da vida. Eram profissões. Naquele lugar. E uma profissão muito bem paga. Olha. Falei, caralho, eu fiz uma faculdade da vida. Da vida. Né? Tipo, fui caindo totalmente de paraquedas. Tecnicamente você ia fazendo, as coisas se apresentavam para você e você não perdia a oportunidade, se jogava e depois você foi entender que era uma profissão. Isso é muito louco, né? Completamente. E aí você acabou sendo reconhecido e remunerado por isso. Demorou, mas foi. Não, mas a vida é assim mas mesmo. Mas foi, cara. Foi uma loucura, assim. Não tinha a menor noção do que eu tava fazendo. Você só tava indo. Esse lance de síndrome do impostor nunca foi tão verdadeira, porque não era síndrome, era o puro impostor mesmo. Falei, mano, vocês estão me pagando, não sei o que eu tô fazendo, irmão. Para estudar lá atrás, não sei o que. Eu tô aqui, ó, tô me virando. Mas eu entrego. Mas você tinha problema nesse percurso com autoimagem, aquela coisa? Eu nem tinha noção do que era isso, imagina. Eu era um cara do cosplay, dos cabelos malucos que chegava na produtora. Tem uma música do Titãs que fala, né? O acaso
vai me proteger enquanto eu estiver distraído. Sou eu. Eu tô vendo você Sabe distraidaço a vida inteira. A carta do louco do tarô, assim. Do tarô. Ó. Pode Eu ser o com que tudo for. na mochilinha nas costas, assim, ó. Indo em direção, sei lá, ao abismo, o cachorro mordendo a minha bunda. Não, caralho, cuidado. E eu vou aí, foda-se. Não tenho nada a perder, só tenho essa mochila nas costas. Que é a tá ligado? vida, né? A gente tem que viver a E eu vida. Né? fui, assim, e, puta, não podia ter sido melhor. Eu me encontrei com essas pessoas que foram fundamentais pro meu crescimento. O Bruno Bock, o Rolandinho, o Sam, o Peter, a galera da produtora, assim, abraçou a minha loucura. E acho que deu um norte pra ela, né? Porque uma coisa é ser louco. A deriva, Outra né? coisa é o Você louco não. que entrega, né? É. Tipo, me direcionaram muito, assim, tipo, já com a experiência que eles tinham e também na confiança de ver que minha loucura dava certo, que funcionava aí, essa loucura junto com os caras. E eu fui indo. Aí surgiu a oportunidade de fazer um projeto pra televisão, porque o Pipocando Televisão. tinha... Televisão. Não era YouTube, tá? Não. O Pipocando funcionava no YouTube e tal, e eles tinham vendido uma vez, porque tinha lei de incentivo à produção nacional, que morreu e que agora tá voltando, né? Mas de você fazer conteúdo pra... A produtora tinha que ter uma porcentagem de conteúdo feito nacional. Já, né? Tipo, totalmente produzido no Brasil, pra incentivar e fomentar o mercado de audiovisual nacional. Então, nessa onda, a galera do Pipocando vendeu uma temporada de Pipocando pra TV, pra Play TV na época. Acho que nem existe mais. Acho que nem existe mais. Ela chegou a ser da TV aberta, mas ela foi pra TV a cabo, era tipo o canal mais básico da TV. Todo o pacote tinha. Venderam uma temporada, foi super legal, uma grana que entrou, ajudou a pagar o projeto, e eles queriam mais 2 projetos. E aí o Bock chegou pra mim assim e falou, meu, os caras estão querendo, só que pra gente tá no outro lugar agora, a grana que eles vão dar já não... Né? Tipo, não tá condizente mais com onde a gente tá, né? Faz todo sentido, vamos fazer um programa novo pros caras? Eu falei, beleza, vamos pensar junto aí. Aí eu falei, olha, eu venho desse lugar, né, que é o cosplay, que são os eventos de anime. Eu apresentei pro Bock esse mundo que ele nem sabia o que era, assim. Ele falou, cara, isso é legal, acho que tem tudo a ver com eles e tal. A gente escreveu o projeto. Demorou um tempo ainda assim pra apresentar, pra ver o que ia virar, se ia ser ou não. E o Bock maluco foi comigo na Leroy Merlin, na Etna, nos lugares. A gente montou lá um cenário de um dia pra noite, eu e ele virando noite. Vamos fazer uns pilotos aí. Você também não vale nada, que você pega um negócio pra fazer, meus caras viram dias. Você tá ligado? Né? O Luiz participou bastante dessa maluquice lá da produtora. Eu virava noite, assim, eu não dormia, ia fazer, obstinado, louco. Obstinado foi boa Louco. Palavra. É louco, eu lembro. Louco. Pegava os bagulho, ia pra cima e fazer. E aí a Play TV gostou, amou o programa, comprou e a gente fez uma temporada que ia durar alguns meses, acho que um ano ou todo. Eram 24 episódios de quase meia hora, assim. Então cada episódio de TV eram feitos com 2 episódios de YouTube. Então, assim, 2 vídeos de YouTube davam um episódio de TV completo. A gente gravava depois separado cabeça, intervalo e encerramento pra TV. Mas eram essencialmente vídeos de YouTube. A gente falou, beleza, essa produção da TV vai pagar o nascimento do canal no YouTube. O contrato era assim, vídeos... como chama? Vídeos inéditos pra TV. Mas depois que fosse pra TV, ia 8 da noite pra TV. 8h30 podia ir pro YouTube. Tá. Então a gente fazia isso. Era toda segunda-feira, toda terça-feira, não me lembro. Toda quinta, não me lembro. Saía um programa novo na TV e ele ia pro YouTube direto. Então a gente tinha 2 vídeos por semana no canal. Olha e um na TV. Foi uma loucura. O canal bateu 100 mil em, sei lá, 2 meses. Assim, foi fomentando, participando de evento, rodando o Brasil inteiro, atendendo a galera. Eu não tinha nem ideia que eu sabia fazer isso também. Não, e a tua vida também mudou, né, Jack? A gente tá falando do crachá, mas e o homem ali que estava sendo formado, né? Cara, foi maluco. Porque é muita viagem, muito isso. Você morava com a família ainda? Não, quando naquele dia que eu falei pro Marossi, topo vir aqui trabalhar, na sexta-feira à noite eu falei, eu topo trabalhar aqui na segunda, o Gable tava se mudando, ele morava num apartamento, ele tava se mudando pra mais perto da produtora. Aquela casa lá, né? Você lembra daquela casa, né? Não aquela casona. Eu fui na casona. Não, aquela ali foi bem depois. Aquilo foi quando a produtora já tinha virado o prédio. Que era o galpãozão lá. Foi antes, assim, quando a gente era casinha, ele morava num prédio meio no Campo Limpo. Era perto, mas ainda era meio fora de mão. E achou uma casa que era, tipo assim, na esquina da produtora. E tinha, tipo, essas edículas no fundo. Sem exagero nenhum. O quarto que tinha lá, cabia uma cama de solteiro, uma cômoda. Pagava, tipo, 600 pila, ganhava 1.200. Pra dormir, eu entrava de costa.
Porque era literalmente um corredor, a área de serviço, a máquina de lavar ficava encostada na minha parede, o pessoal ia lavar a roupa, eu dormia. Nossa, E seus final, horários eram nada a ver. comia macarrão com macarrão, imagina, pagava 600 pau de aluguel e tinha 600 reais pra viver. Na Granja Julieta. A padaria, Custo, o assim, pãozinho. quem tá assistindo a gente talvez não conheça. Tudo custa 100 reais. Tudo. Uma água, 150 reais uma garrafa. Tudo é caro. Só mora gringo. Do lado do consulado americano, as pessoas passeando com cachorro, falando em francês com cachorro. Imagina, uma loucura. Falando em francês. Com Então eu pegava todos os freela que dava na produtora. Acho que isso também me fez crescer, amadurecer ali dentro, assim. Porque, tipo, a gente vai fazer uma entrega em, sei lá, no Rio Grande do Norte. Ah, mas a equipe reduzida. Então ia um mano de câmera, o diretor, que também era o cara que fazia as perguntas, né? O apresentador, às vezes. A gente ia fazer, tipo, aquelas coisas meio Gugu Liberato. Vamos entregar uma casa pro seu Zé, que ganhou na promoção. A gente fez muita entrega de promoção para uma empresa que a gente atendia lá. E eu era o cara, eu era produtor, maquiador, tá ligado? Fazia áudio às vezes. E equipe sobre 3, 4 pessoas. Rodando o Brasil nas regiões mais inóspitas do chão de terra. Pô, que legal. Foi guerrilha, assim, pra entregar a promoção. Chegava lá, montava um circo, banda tocando, entregava uma casa. Ainda tinha o cenário? Mano, era tipo, tinha uma produção local que fazia isso, mas a gente fazia a captação dessa entrega. Loucura. Imagina, trabalhava e ia fazer essas viagens e voltava no outro dia e já sentava na mesa e trabalhava, porque era um freela. Não era a minha função. Era um freela dentro da própria produtora, mas assim, o meu trabalho continuava normal. Rolando. Eu lá com a cliente fazendo atendimento, figurino, tudo ao mesmo tempo. Prancheta, coisa de áudio, maquiando o apresentador. Não, você ali era o que fazia tudo. Era um contra-regra produtor, assim, entregava tudo, assim, porque eu precisava fazer uns freela aí. Precisava fazer dinheiro, pra comer. 200 reais, tá ligado? Eu não tinha nem pra onde correr. Minha mãe não tem grana pra me dar um suporte. A molecada lá tinha um suporte. A maior parte das pessoas que trabalhavam lá com produção. Qualquer coisa dava um telefone. Todo mundo já tinha um MacBook, todo mundo já tinha carro, já tinha uma outra realidade. Eu não tinha essa porra. Eu caí de gaiataço. Então, putz, fui pegando todos os filhos e fui deixando de ir aniversário dos meus amigos, deixando de ver minha família, porque eu tava assim. Todo o meu tempo livre eu pago com trabalho. Se for de amadurecer, essa foi uma parte triste, né? Porque eu me afastei de todo mundo. A galera achou que eu tava rico. Tá andando com a galera fazendo vídeo, quem vê de fora não conhece o mercado. Tá gravando, tá fazendo isso aí, tá rico. Viajando pelo Brasil, nossa, Japão, praias, né? E eu comendo pão que já às vezes nem sobrava pão pra comer. Tá ligado? Loucura. Dormir no aeroporto, virando noite, enfim. Ninguém vê isso, né? Quem vê close não vê corre, né? E eu me fudendo, e os amigos meio tipo, não, tá rico, tá andando com outras galera aí, nada a ver. Aí eles mesmo também se distanciam. É natural, né? Você fala, puta, estamos em outro momento. Nunca ninguém parou pra trocar ideia, né? Homem não conversa. Homem não conversa. E ficou nessa porra de tipo, ninguém se conversava, ninguém falava nada, todo mundo magoadinho no canto, achando que o outro tava rico e que o outro tava triste, enfim. Achando, né? O homem fica achando. Só fica aí e não resolve nada. Fica achando, fica triste, sofre com o achismo e também não resolve, né? Não, e ele sofre com o achismo que nem sabe o que é. O homem não processa muita coisa. Ele não sabe dar, vamos falar nome, né? Eu tô sentindo isso. Ele não sabe. Não cede, né? Por causa disso. Não chega assim, eu tô sofrendo, cara. Puta, me apaixonei por uma mina lá, não, é sempre, peguei não sei quem, ganhei tanto. É sempre de um lugar de autoafirmação, do macho, legal. Do tô bem, e o sensível. Não existe. Não existe. E, tipo, eu tô com um projeto de papo de homem. Você tinha comentado assim. Eu lancei e tal. Vou fazer esse mês agora de novo. Eu tô indo aos poucos, mas. Porque o homem não vai. Eu quero. E é legal. Tete a tete, eu quero frente a frente, pra gente chorar junto. Agora, eu acho que assim, eu tenho uma sobrinha de 20 anos. Que loucura, né? Eu sou tio desde os 13. Mas, tipo, ela tem uns amigos e uma relação com a vida que eu, na idade dela, não tinha tanto. Fui forçado até porque eu convivi com gente mais velha. Eu admiro ela, vendo ela trocar ideia. Sei lá, a geração dela é a geração que já tem pais homossexuais, que já tem trans na sala de aula, que já normalizou coisas que pra gente ainda era piada pra ser nossa, sabe? Coisas que é incabível ser piada hoje. Tipo, já lidam de um jeito muito maduro pra idade. Você fala, caramba,
Se coloca. E também todo então mundo acho que se esses coloca. encontros com essas pessoas dessa idade funcionam um pouco melhor, né? Tipo, putz, as pessoas já estão um pouco mais abertas a trocar. Porque não tem tabu em dizer que tá triste. Não tem tabu em dizer que tá sofrendo. Você conversa sobre essas coisas, né? Acho isso muito foda. Mas na nossa época a gente tá falando de brincar na rua, né? Vai cair de bike, vai chorar. Vai estar triste, vai falar. Não existia, né? Tipo, A própria aquele coisa. Ixi, reprime a troca, né? Tipo, então, você chora em silêncio. E não chora, na verdade. Não. Você aprende a não chorar em silêncio. Você levanta e. Se apanhar na rua, vai chegar em casa e apanhar de novo. Eu via essas também. Foda isso. Louco. Mas voltando, né? Porque essa questão é muito delicada, né? Mas a sua maturidade, né? Com esses, foi na rua. Não, ele foi na rua, né? De todos os jeitos, né? Tipo, tanto quando criança, quanto no trabalho. Porque acho que o período que eu mais aprendi e o processo que foi mais maluco pra mim durante esse processo de trabalho foi na rua também. Foi com a troca com outras pessoas, né? Tipo, putz, eu fui muito cedo trabalhar num outro estado, praticamente no Fujiku Circo, porque eram 58 atores desse núcleo que eu participava, mas ao todo era tipo, sei lá, 200 que estavam fazendo um musical em homenagem a Beto Carreiro na época. Então, você tinha pessoas fodas como o Tim Rescalo, um puta maestro, Mona Magalhães, maquiadora foda, enfim, uma equipe absurda, atores foda. Você com 18 anos. E eu assim, eu vendo o show por trás da cortina, sabe? Então, gente do Brasil inteiro, atores que já estavam na luta e que me acolheram muito, eu sendo um cara novo, num outro estado, não tinha a malícia de quem tá trampando na rua, sabe? É como você botar uma criança no centro da cidade e falar, e aí? Larga lá. Tipo, mano, você sabe, né? Você não tem a maldade no olhar, não maldade de fazer, mas tipo, você não tem a manha. Eu não tinha a manha. Me pegaram pela mão, assim, imagina, eu trabalhava de quinta a domingo fora da temporada e na temporada eu ia de domingo a domingo. Pô, não tinha o que fazer. E pra quem já foi em Beto Carreiro, mesmo naquela não tinha caixa eletrônico do Itaú. Tipo assim, as pessoas não aceitavam. Parece que foi 20, 30 anos atrás, né? Mas foi agora. Não aceitava débito nas coisas. Então eu tinha que ir pra Itajaí, pegar uma balsa. Dinheiro. Eu brincava que eu gastava R$30 pra sacar 50. Entendi. Sabe? Tipo, tinha que ir até lá, pegar grana, assim, enfim. Era uma burocracia. E, sei lá, aprendi muito nessa rua mesmo. Então, e esse lance que eu quero tocar, assim, da maturidade, você teve várias referências masculinas e femininas, né? Muito mais femininas. Muito mais femininas. Porque você mudou muito também. Você foi muito... Eu acho que eu não sou maduro ainda, não. Não, mas ninguém é. Eu falo... O pessoal fala muito de evolução espiritual e tal, né? Eu falo de maturidade espiritual. Porque, cara, a gente não termina, é uma coisa infinita. Assim, dentro da nossa passagem por aqui, né? Você vai amadurecendo e continua amadurecendo. Vai pra terceira idade amadurecendo. A gente não para, ó, tá tudo bem. É que antes tinha essa ideia de ser estabelecido. Tipo assim, aos 30 anos você tem que casar, ter uma família. Então, assim, o tempo social dava a ideia de que a gente tinha que amadurecer até... Tem data para. Não, eu fiz o script. Então você vai a data de validade, assim. Não, você não tem isso escrito, não estudou, não tem uma casa, não tem uma família. Não, acabou. Você é um pai da sociedade. É isso mesmo. Eu com 30 anos eu tava na minha casa, com meu carrinho na garagem, com meus filhos e com a minha esposa. Você cumpriu o cheque, assim, você plantou a árvore. Entendeu? É foda, e tipo, você cresce com essa pressão. E eu já tinha consciência de que o berço que eu nasci não ia me prover esse caminho de uma maneira mais tranquila, né? Eu não ia ter esse suporte. Eu nem entendia política, nada do contexto social, assim. Eu só entendia que, tipo, putz, daqui não vai sair nada, tipo. Eu tenho. E se não tenho herança. Não tem ninguém. A minha família é essa que mora nessa casa. Não tem... Por mais que tenha muitas pessoas na família, é todo mundo no Ceará fudido, não tem contato, imagina, cada um foi pra um lado. Não tem nem pra onde correr. E aí? Então o que vier é lucro. Vamos aí, tá ligado? Fui pras cabeças. Sou maluco, né? Fui topando. Sabe fazer não sei o que? Não sei, mas tenho tempo de aprender? Pra quando você precisa que eu faça isso? Amanhã? Então hoje eu aprendo. Viro à noite lendo, YouTube, aí foi minha escola. Assim. Porque da 7ª série pra frente eu fiz isso. Depois fui estudar e tal. E durante o processo da produtora que eu fui fazer faculdade de arte. Você lembra? Sim, eu lembro quando você entrou. Porque eu falei, putz, vai ser muito bom pra eu trocar com pessoas diferentes, né? Num lugar de faculdade, ter essa troca que eu nunca tive.
Porque essa coisa que as pessoas têm de, tipo, terceirão, amigos do terceiro ano, essa coisa que todo mundo tem quando sai da escola, ou essa vivência de fazer vários trabalhos em grupo, que vem um pouco mais da sétima série pra frente mesmo. Eu não tive. Então eu sinto que foi uma dificuldade que eu tinha até de me relacionar com as pessoas no trabalho coletivo. Tinha um delay ali. Tipo, eu senti essa falta. E hoje eu percebo que vem desse lugar um pouco, assim. Eu não tive esse contato, eu sempre fazia as coisas sozinho. Né? Tipo, fui fazendo as coisas sozinho, aprendendo sozinho, brincando sozinho. Assim. Você é um cara sozinho hoje? O que é ser uma pessoa só? Eu gosto muito da minha companhia. Solitude é uma coisa, né? Então eu fico meu morro de medo de ir no shopping comer sozinho, alguém tirar uma foto minha, postar no Facebook e falar solidão ou solidão, sabe? Tipo, só tô comendo. Tipo, eu não sei, eu gosto da minha companhia. É que eu acho que eu passei a ser mais exigente com o que eu gosto. Eu acho que eu fui entendendo mais o que eu gosto e o que eu não gosto. E sendo um pouco mais exigente em relação às minhas companhias. E eu não ouço uma música que eu não quero ouvir, então por que eu vou, tá ligado, ter a companhia de alguém que eu não quero ter? Então eu comecei a prezar mais pelas boas companhias, assim. O que é solitário em algum ponto, mas me faz bem, assim. Eu gosto de ter minha casinha do meu jeitinho arrumadinha, sabe? Eu sei onde tá as coisinhas, eu cozinho, faço meus drinks. Eu sou uma senhora de 80 anos. Acho que eu corri tanto, eu vivi tanta loucura. Porque, tipo, eu parei de curtir balada, assim mesmo, com 23, 24. Eu não tinha o tesão de querer ir pra rolê. Cedo. Porque eu já tava na rua. Antes, né? Com gente mais velha e vivendo. O meu dia a dia já era louco. Então, qualquer oportunidade que eu tivesse de não trabalhar ou de não ficar no rolê com muita gente, muitos estímulos, eu ia. Não, interessante essa imagem que você transmitiu agora, na minha interpretação, né? Que o pessoal vai para as baladas, para as coisas, por quê? Porque fica trancado no escritório a semana inteira, ou ralando na rua, né? E aí eu preciso daquilo para me desconectar disso e tal. E você não, você estava trabalhando na doideira, né? Assim, eu conheço Você não quer doideira, você quer paz. Você quer legal, eu adorava dar um bar, dar um rolê. Acho que pelas pessoas, né, você tá junto ali. Mas eu percebo, sei lá, eu tenho amigos que trabalham com internet, que trabalham com produção, que amam o rolê, que ficam nesse... Se depender, vira a noite, 2, 3, vai lá e vai, e tudo bem. Não tô aqui, né, juízo de valor. Mas eu conheço outras pessoas também que imagina que vai sair de casa. Né? Que não vai sair, que vai ficar em casa, que vai pedir uma pizza, que vai chamar os amigos em casa, que vai fazer as coisas em casa, receber as pessoas em casa. Porque tem tanto estímulo, tanto de trabalho, você fica no estúdio ali 8, 12 horas, trocando ideia com as pessoas, e troca ideia com o cara da produção, e pepino, não sei o quê, e cliente. A única coisa que você quer é o silêncio. O silêncio. Eu quero ouvir só o barulho que eu produzir, que eu escolhi pôr. Então boto um disco lá. Eu sou um idoso, Luiz. Você é um idoso. Eu gosto do conforto, assim, tipo... Do aconchego, né, do lar, né? Uma coisa quentinha. Porque eu fico pensando, eu vou sair da minha casa. Olha como eu me trato, sabe? Tipo, eu vou pôr um vinho pra mim aqui, eu vou pedir uma comidinha gostosa, minha casa tá limpinha, cheirosa, arrumada. Assim, pra ir pra um lugar, precisa me prover mais do que eu tô me provendo aqui. Tipo... E atender a necessidade também do momento, né? Eu gosto de lugar que tem sofá, que tem copo de vidro, que eu não vou sentar na rua e ficar, sei lá, a companhia. As pessoas falam, a companhia, o que importa, mas, puta, eu gosto do conforto, assim. Um conforto, tipo, eu vou sair, eu não quero pensar que, se eu beber demais, como eu volto pra casa? Tipo, e se der ruim, vou ser assaltado, vou me perder, sabe? Tipo, eu não quero ter essas preocupações, assim. Tô seguro, né? Tô na minha... Tô bem. Isso é até perigoso, né? Tipo, entra nessa ideia de zona de conforto, assim. Mas eu evito roubadas. Eu gosto de ir num lugar que eu sei como eu vou voltar, com alguém que eu sei tipo, que vai ser responsável, o cara que vai me dar uma carona não vai beber. Então eu fico sempre na função. Então é exaustivo. Você tá velho. É isso. Tô atestado aqui de velhice. Porque, nossa. Você começa a pensar nas consequências dos seus atos e tal. Achei cabeça de produção, sabe? Também. Tipo assim, eu tenho que saber beleza, que hora. Eu trabalhava com um japonês que era assim, mano. O Takashi era foda. Eu já demiti um cara porque o cara não pegou a mala no aeroporto. Assim, era tipo, japonês. O primeiro presente que ele me deu quando eu fui trabalhar com ele foi um relógio.
Ele falou assim, ó, quando você entender... quando você se torna homem, quando você entende a importância do tempo. O valor que o tempo tem, o seu, do outro. Marcava reunião com você 2h30, se você ia falar com ele, sei lá, 2h28, ele falou assim, você não marcou 2h30? Tenho 2 minutos ainda. Já tenho você às 2h30. Ele tava na sala, tipo, É o tempo dele. o cara que não elogia, que não fala nada, não verbaliza. O maior elogio desse cara, assim, dessa estrutura, acho que vem da criação dele, é a confiança. Então, quanto mais ele confiava, era sinal de que esse era o maior elogio. Então, imagina, eu ficava nessa tensão toda. Abuso, né, de trabalho, absurdo, né? Mas assim, ficava nessa tensão toda de fazer as coisas certas, de tipo, de atender bem, que hora tem que ser. Essa coisa de recepção japonesa, tem muito isso, né? A gente recebia muito artista japonês e tem um outro tratamento, assim. E eu fui aprendendo isso na prática, né? De como receber bem, não deixar a pessoa esperando, de atender de maneira correta, onde põe as coisas, enfim. Acho que eu levo isso um pouco pra vida. Até é demais. É legal, é o respeito, né, ao outro. Uma coisa que eu aprendi, assim, né, nas conversas da vida, o oriental, olha o respeito. Ele te cumprimenta, faz aquela reverência, né, de longe, né? Respeita tanto o seu espaço pessoal, né? A consciência energética da coisa. Porque a gente está aqui, né, em volta de uma bolha de energia, né? Tem um campo aqui, né? E eu não entro no seu campo e você não entra no meu. É impressionante. É de você respeitar o corpo do outro como um templo imaculado, assim. Você fala, putz, eu tô aqui muito grato, tanto que se curvam muito, assim, né? Fica aquela coisa solene, assim, bonita. Mas não vai... Claro, o mundo mudou, assim, as pessoas se encostam. Sim, mas em sua tradição é isso, né? Tipo, você respeita o templo do outro ali, o espaço, do você outro, não encosta, você agradece e tal, mas você entende que eu tocar você é... Eu tô invadindo, eu tô contaminando o seu campo. É muito louco. Coisa que a gente meio que reaprendeu na pandemia, assim, né? E acho que eu fiquei mais velho ainda com esse lance de ficar preso em casa. Ah, é? Como que foi essa? Eu passei... Porque você é do rolê, né? Da rua, não, acabou né? o meu trabalho. Imagina, tudo que eu fazia era pessoas. E trabalhar com as pessoas, e produção, cenário que eu tava fazendo pra caramba, assim, gravação, enfim, atender gente, né? Vivia em função de evento, de gravação, de produção, e tudo isso era físico. Então, muita coisa parou. Analógico, tudo analógico. Eu fazia ainda a manipulação de boneco lá, Eu lembro. A gente teve que remanejar as coisas para fazer de casa, então eu fazia narração do meu estúdio em casa, né? Montei um estúdiozinho, um home studio em casa e tal, e entregava essas coisas de casa, mas fatalmente as produtoras, os lugares foram se adaptando para a situação, que a gente achou que ia durar 15 dias e que não acabou, né? Então, tipo, foi bem difícil, mas por sorte tive o privilégio de ter conseguido guardar uma grana que deu uma segurada, os trabalhos começaram a mudar também, né? As agências estavam entendendo diferente as coisas, então eu não fiquei sem trampo, assim, as coisas começaram a continuar de um jeito... te solicitar e você se adaptou. A profissão mudou um pouco, assim, mas o lado pessoa, nossa... Sentiu, né? Medo de sair na rua, né? Eu fiquei pra caralho. Assim, você ficou paranoico? Fiquei porque eu tava morando com a minha mãe nesse período, né? Eu tinha saído da produtora, da casa onde eu morava, da produtora, pouco tempo antes da pandemia. Parece que eu senti, assim, falei, puta, eu vou me mudar, vou voltar pra lá. Tipo, uns 6 meses antes, assim, da pandemia. Eu me mudei pra lá e aí veio a pandemia. Falei, putz, acho que era pra eu estar aqui mesmo, né? Reformei a casa da minha mãe, assim, dei um tapa lá na casa que ela mora, alugadinha lá. Montei meu cantinho, um estúdiozinho. Mas fiquei lá porque também fiquei... Quando veio a pandemia, puta, não deixava minha mãe fazer nada. Eu ia no mercado, eu ia nas coisas, tipo, a gente se revezava, mas com aquele medo absurdo. Coisa pra limpar o pé na porta, saco de lixo pra pôr a roupa, não precisa encostar a máscara, tal, não sei o que, não encosta em mim agora. Tipo, minha irmã começou a trabalhar de casa um tempo, mas ela teve que ir pro escritório, então era tipo uma movimentação meio, não sei como é passar por uma guerra, mas a sensação que eu tive era de situação meio de guerra, assim, tipo, tem que ir pra rua, quais são os protocolos de segurança, sabe? Uma coisa meio fria. Fiz como todo mundo, aprendi a fazer pão. Eu fiquei cozinhando em casa. Tipo, no tempo livre eu fiquei cozinhando. Eu fui fazer vários cursos online, aprendi um monte de coisa do online completamente aleatória. Nada a ver. Fiz muita live, como todo mundo, ninguém aguentava mais. Fiz live pra caramba. Fiquei jogando.
conversando mais com as pessoas online, coisa que eu não gostava, eu não tinha tempo de fazer. Você para responder um WhatsApp é horrível. Eu odeio, porque do meu trabalho eu fico tipo, nossa, eu não vou ficar batendo papo, nossa, eu odeio ficar batendo papo no celular. Odeio muito. É tempo, né? Nossa, tem hora que é necessário. Ficar parado assim, entre dar uma resposta vaga, eu prefiro nem começar as conversas. Puta, pode ligar, conversar, ou ver a pessoa, tomar um café, acho isso mais... Eu também, eu sou desse rolê ainda. Dedicar um tempo de qualidade. De qualidade, assim, abrir uma janela mesmo. Por isso que eu escolho bem quando eu vou sair de casa. Putz, se eu vou sair pra ir mais ou menos, eu prefiro, não, vamos fazer uma coisa melhor. Ah, quero ver meus amigos? Pô, cola aqui, vou cozinhar um negócio. Traz um disco aí, vamos conversar. Tipo, ou vou aí na casa de vocês. Ah, quer ir comer num lugar? Vamos comer, conversar. Mas, tipo, rolê que tem hiperestímulos e muitas coisas. Imagina, eu sou o cara que vai no show, por sorte sou alto, fico atrás, assim, eu não quero encostar no artista, eu quero ouvir, quero sentir, né? Aquela coisa, não ficar lá. Eu fui no show, fui no festival agora, fui com os amigos. Tava rolando um som, essa galera dançando, e o meu jeito de curtir é diferente, sei lá, cada um tem o seu, né? Eu tava ouvindo assim o som e a minha amiga, vai, dança! Eu falei, como que vai, dança? Tipo, dança é dança. Como você é? E eu lá assim curti, então, putz, é difícil se relacionar. Você tá velho. Você tá velho. Obrigado. Eu lembro quando do meu tempo de rock and roll mesmo e tal. Aí eu descabelava, né? Ia nos shows e aí depois, já casado com os filhos e tal, eu fui num show do Deep Purple que teve aqui. Cara, e era em São Caetano, no Cerâmica. Então era meio um salãozão de festa, não era nada de ginásio, sabe? Era até pequeno, assim, pelo Deep Purple, né? E tava lotado e tal. Mas era sabe o salão de festa que tem uma varanda em cima, com coluna, sim, de corredor. saca assim? E grandão e tal, mas... E na pista tinha um rebaixo no piso. Uhum. Então, aonde tinha essas colunas, tinha um degrau. Aí eu entrei... Não, eu entrei no show, né? Não tinha começado ainda e tal, e fiquei parado no degrau. Eu não fui pra pista. Seria essa divisão. Essa divisão ali. Aí eu fiquei parado no degrau e tal. Fiquei parado no degrau, vendo o palco, a mesa de som estava meio perto de mim ali, e bacana, né? E a coisa foi acontecendo e começou a lotar mesmo o pessoal descabelando, que tinha um som ambiente e tal, já brincando, todo mundo doidão, e aquela coisa toda, e eu lá, né, panguando como sempre. E de repente eu começo a observar assim, saca, dos lados. O pessoal mais novo estava lá, descabelando. E em volta, onde eu estava, estavam os barrigudinhos, os caras de cabelo branco, já grisalho. Eu provavelmente estaria ali. Isso que eu tô falando. E os jovens, e só tinha os tiozão ali, saca? Eu me vi ali também, naturalmente. Né? Eu não vou conseguir entrar no mesmo ali. Tipo, eu não vou bater nas pessoas. Eu nunca entendi isso. Desculpa vocês que gostam de se bater no show. Eu falei, nossa. Nossa, tem uma coisa. Que eu gosto, tipo, vou num negócio, puta, vou tomar meu banho. O ritual, né? É isso. Eu acho que essas coisas também, esse processo de amadurecer que a gente estava conversando, acho que girou em torno de tudo isso, foi que nesse processo eu ficava muito sozinho. Por mais que eu estava com as pessoas, era no hotel, era numa parada, lendo, um tempo livre, num avião. Quando eu não estava dormindo, eu estava estudando uma coisa para aprender, para pegar essas outras oportunidades. Então eu estava sempre nessa função de aprender ou de olhar para mim, assim. E fatalmente depressão fodida, assim, né? Depressão? Depressão. Quando você conheceu isso? Acho que desde que eu me conheço por gente, assim. Acho que desde que eu comecei o rolê. Acho que desde que eu entendi que eu tinha responsabilidades como adulto, na formação de adulto, assim. Quando eu encarei a realidade de que... A vida. Tá, eu não tenho herança. Eu tenho que correr atrás dos bagulho. E é difícil. Tipo, é difícil. Como eu falei, eu fui me meter na cara, mas eu dei bastante sorte. Eu fui caindo nos lugares e eu fui me metendo e eu fui me estando disponível para situações ali. Mas é foda. Se você vai fazer um trampo aqui, você não sabe, não é tipo a CLT. O meu último foi lá nesse trampo aí de evento e tal. Depois, PJ e é isso aí, né? Primeiro e último, é isso. Assim. Eu por mim mesmo, né? Se eu não trincar o melhor possível. Total, você vai ganhar uma grana, é um contrato, ó. Você tem aqui 6 meses para fazer esse negócio, se virar é nóis, se não...
Quem paga, né? E mesmo se virar, né? É mais 6 meses. É É mais 6 isso, meses. é É sempre mais por- 6 meses. É sempre. Por tempo. Então isso foi também... Gera uma ansiedade. Mas essa ansiedade não vem desse programa Matrix Total. né, trabalhar, CLT, aposentar e ser feliz? Hoje Total. não, a gente é feliz o tempo todo. Total. A ideia é essa, né? Você estar hoje trabalhando feliz. Eu estou feliz de estar aqui com É você, com isso. o Lucas. É uma alegria, né? Então tá tudo certo. Mas acho que também demora a entender o tempo das coisas mesmo. Porque acho que essa ansiedade vem pra mim de um lugar que ainda funciona operado pelo tempo do outro. Exatamente. Tipo assim, ouvi uma vez de uma outra pessoa isso e refleti muito em cima disso, meditei muito em cima disso, assim. Que era, porra, você no seu lugar, você tinha que ter o seu carro, sua casa, pô, viajando, morando não sei o quê. E a minha resposta na época, mesmo sem tanta consciência, foi, cara, esse é o teu sonho. Eu não quero ter eu não quero mesmo. Sabe o que é o meu luxo? Eu quero pedir um iFood, eu quero poder morar num apartamentinho legal, eu quero conseguir ajudar minha mãe. Não quero morar em Paris, não quero ter um Porsche. Eu nem sei nem dirigir, mano. Tá ligado? Eu quero, tipo, estar com meus amigos, ter um tempo de qualidade, não trabalhar muito. Quero poder curtir a minha vida, sabe, com qualidade. Me curtir, assim. Não quero ser milionário, não falo isso de coração, assim. Não acho que é isso que vai me deixar pleno. Porque eu curto tanto com pouco. Tipo, curto tanta coisa com pouca grana, mas seguro, né? Tipo assim, pô, eu tenho um trabalho que eu sei que vai durar aqui, eu tô seguro, ele não tá todo tempo, assim, sei lá, por um fio. Acho que isso ajuda muito, assim, essa segurança é uma parada que, quando eu entendi que eu já não tinha mais, acho que a coisa foi apertando. Tipo assim, tá bom, irmão, agora você depende de você mesmo. Entendi que você não tá legal. Como que você vai ser criativo então, e entregar coisa? E o artista sofre. Tipo, a pessoa que trabalha com arte, com entretenimento, roots sofre muito. É que você chegou a ficar em depressão de não sair da cama? Mas e como é que funcionou você por você mesmo, vamos falar assim, né? Você tem que trabalhar. O aluguel, essas paradas chegam. Então, e como é que foi? Você veste o capuz, né, filho? Você segue, você vai lá e, tipo, a coisa que acho que trabalhar com conteúdo foi muito foda pra mim foi que tinha dias que eu ia gravar e eu me enfurnava no estúdio, sei lá, 10 da manhã e saía de lá, tipo, 8 da noite, assim. Ou então fazia uma diária de 12 horas mais, eu fazia um outro freela na sequência. E dias que, assim, eu virei à noite já porque de insônia, de depressão. Assim. Não consegui dormir, não, ansiedade. Tipo assim, terminei o trabalho às 6 da tarde num dia, fui pra casa, em vez de descansar, comer, ir pra um lugar, não. A mente acelerado não faz nada, né? Porque você fica naquele lugar de tipo, eu tô ansioso, eu não consigo fazer nada, eu não consigo descansar, mas eu também não consigo produzir. Você vai ver um filme e fala, nossa, por que eu tô vendo esse filme? Por que eu não tô transformando isso aqui num conteúdo? A mente, tipo, tudo que você vai fazer tem que ser pensado pra meio que ser refém do algoritmo, sabe? Tipo assim, você tem que trabalhar em função da máquina e trabalha, e você é um nó. Então eu ficava virado à noite, aí não podia faltar com o meu compromisso no trabalho. Lava o rosto, filhão, bota a roupinha, grava um vídeo, você vai ver uma porrada, eu falo isso com tranquilamente. Porrada de vídeo meu que eu tô assim, na merda naquele dia. E é vídeo que eu encontro alguém na rua e falo, nossa, mano, você salvou minha vida. Tocou no meu coração. Você me tirou da depressão. Eu falei, então me fala, como que foi isso aí? Porque eu estava lá, né? Que eu gravei essa porra, eu tava, tipo, meu amigo. Então, entender isso também, essa troca foi foda. Não digo que foi o que curou, porque eu não sinto que isso foi embora. Eu tenho momentos que isso vem muito forte. Mais ansiedade, porque esse lugar continua. Esse tipo, é por você, meu irmão. Trampa aí. Mas esse lugar de depressão, de não querer levantar, isso vem às vezes, assim. Mas eu já percebo ele melhor, sabe? É legal isso aí. Você percebe e já manda embora. Eu tento gastar energia, mas nos lugares que eu tenho que pôr mesmo energia, sabe? Tipo, entre eu ficar aqui fritando no que pode acontecer, o que eu posso fazer pra mudar o que dá? Porque tem coisa que é inevitável, assim. Porque o que pode acontecer tá dentro da tua cabeça também. Muitas vezes tem tudo mais. Isso aí. A assim, maioria, né? 80% tá aqui. Tipo assim, nossa, eu passei pelo Luiz ali, ele não me cumprimentou. Tá puto comigo. Eu vou levar você na mente, assim, por dias. Aí porque até um dia que eu cheguei e falei, pô, aquele dia você tava aí, nem me comentou. Nossa, desculpa, nesse dia eu tava
minha moto deu ruim, sei lá, tava falando, nem era por mal, você nem me viu mesmo. Mas na minha cabeça, você tá de lado e não me comentar significa infinitas coisas, sabe? Então, tipo, você leva... Acho que a ansiedade é muito isso, assim, também claro, tem a parte do corpo, né, física mesmo, hormonal, enfim, Química, cada um tem a sua... O que traz isso, mas pra mim é totalmente social. Assim, tipo, o trabalho me causa essa ansiedade, essa estafa, descobri, eu tive burnout no ano passado, fiquei afastado do trampo. Nossa. Fiquei zoado, assim, não sabia que isso era Era uma coisa. Eu falei, caramba, uma estafa, assim, de, tipo, ali na depressão e esse burnout, eu fiquei, tipo, afastadaço, assim. Na sequência, emendei uma apendicite. Apendicite. Quase morri, mano. Tive apendicite aguda durante a pandemia. Quando saiu a primeira vacina, eu tomei e tive reação normal, uma febrinha assim e tal. Mas aí eu comecei a ter uma dor, tipo uma espécie de cólica assim. Eu falei, puta, pedra no rim, né? Desmaiei de dor, assim, coisa apendicite horrorosa. é sério, velho. Eu fui pro hospital, cheguei lá, os caras fizeram tomografia, mano, vai operar, apendicite Agora. agudo. Só que o enfermeiro me deu água lá, eu comi o negócio, eu tive que esperar até o outro dia na morfina lá. Não foi aquela vez que eu fui do hospital? Não, essa foi outra. Aquela foi outra, não foi? Foi outra pica. Eu lembro. Também, aquela foi... Aquilo foi tenso, você lembra também? Foi outra infecção absurda, mas essa do apêndice foi pior do que aquela. Eu fiquei não, apêndice mata, assim. Né? Se você não arranca o negócio... Tanto que assim, o médico mostrou, eu não entendo porra nenhuma de medicina, né? Mas ele falou assim, olha, um apêndice que a gente tira inflamado é tipo assim, um dedo mindinho, isso aqui. É que o seu dedo mindinho é grande, né? O meu, né? O meu dedo mindinho é uma pilha palito, assim. Pra quem tá só ouvindo a gente. Você tem 2 metros. Eu tenho 1,95 descalço. Descalço. De tênis, uns 2 metrinhos. Mas ele mostrou uma foto de um apêndice normal, que era tipo assim, um dedo, cor de meio pele. proporcional à pessoa. Cor de pele. Você fala, beleza. O meu tava tipo assim, ó. Dobrado. Preto. Parecia uma linguiça podre, assim, ó. Ele falou assim, cara, eu trabalho com isso há 30 anos, o médico que me atendeu foi foda. O seu foi, assim, top 3 piores apêndices. Eu falei, faz um vídeo no YouTube lá, os piores apêndices do Jack. Eu falei, porra, eu devo ter virado foto de grupo de WhatsApp de médico. Os caras, bom dia, sextou como? Mostra o apêndice, sabe? Fazendo meme com o meu apêndice. Com o seu apêndice. Eu acho que eu virei meme dos médicos, assim. Mas quase morri, fiquei, tipo, 10 dias no hospital. E no meio da pandemia. Nossa, ainda tinha horroroso, assim. Por sorte, tinha plano de saúde, tava num quarto e tal, mas, meu... Não, tem uma energia hospital complicada. Eu fiquei primeiro num lugar de triagem que parecia aquele coisa de guerra mesmo, várias cabaninhas. Com aquelas divisórias de tecido. Pré-UTI ali. Tipo meu, horroroso. Gente, eu tava ali esperando cirurgia, mas do meu lado você tem um cara que caiu de moto, do outro tem um cara que vai fazer uma cirurgia, não sei o quê, outro vai amputar a perna. Você fala, meu, é uma triagem de tudo. Tudo. Você ouve gente gritando, gemendo a noite inteira, de dor absurda, e você ali, né? Tipo, meu Deus do céu. De máscara. O médico vindo toda hora botando coisa em você. E foi 10 dias. Nessa aí. Pós-burnout. Eu ainda tava assim, pós-burnout assim. Eu tava afastado do trabalho. Emendou esse negócio. E eu assim. Jack, que fase cabulosa, né, cara? Porque uma atrás da outra, pelo que eu tô vendo. Mas sabe um bagulho que ajudou muito a passar por essa transição de remédio, de entender o tempo, de lidar com o que eu tava sentindo, com dor? Foi essa busca pra mim de espiritualidade. De verdade, assim, eu não tenho religião. Eu não fui nem batizado, que eu acho muito louco. Não tenho nada de igreja. Mas dentro dessa busca de, tô deprimido, eu fui em todos os lugares possíveis, assim. Fui na Umbanda, eu fui na igreja, eu fui trocar ideia no espiritismo, eu fui buscar ayahuasca, eu fui fazer tudo. A gente se conheceu nesse processo meu de conhecimento das coisas, assim, fui estudar filosofia, fui buscar, falei, alguém me ajuda. E aí foi esse processo de entender como meu corpo funciona, o que eu preciso prestar atenção nele, me ajudou a ficar menos ansioso no meu dia a dia, assim. Quando eu vou passar mal, por exemplo, eu falo, por que eu tô passando mal? Assim, tá, o que é isso aqui que tá rolando? Tá, eu comi um negócio que me fez isso, que fez aquilo. A primeira vez que eu fui tomar ayahuasca, eu achei que eu morri. Você morreu, né? Eu morri. E você falou uma coisa foda, assim. A gente pode falar? Né? Pode. A primeira vez que eu fui, você falou uma parada foda. Porque eu lembro que eu cheguei, tipo assim, uma meia hora, 40 minutos antes da primeira vez pra conversar. Eu não ia no dia.
tinha marcado, aí o Bruno me convidou. Não sei se a gente pode falar daqui que me levou, não sei se... Pode, meu, aqui. Então, vou começar de novo aqui esse corte, só pra, né? Aí fala, né? Primeira vez que eu fui tomar ayahuasca foi a convite do Bruno, esse cara que me abriu a porta na produtora, enfim. Bruno, é nóis. Estão cortando os aliens. Me levou e ele falou, ó, muito importante aqui, tal, cerimônia, tal dia, tal, comprometimento, vagas limitadas, um papo sério. Me explicou que era, eu nunca tinha ouvido falar, né? Assim. Falei, mas como é? Ele falou, meu, é um lugar que... Contou, claro, a perspectiva dele é sempre diferente de qualquer outra. Mas ele falou, olha, pra mim, é a possibilidade de você ter um botão na tua frente, você apertar e fazer uma pergunta, qualquer pergunta, e ser respondido. Pros aliens, né? Ele falou assim, meu, você vai conversar com os seres... Ótimo, né? Os aliens não chegavam, trocar ideia com você. Eu falei, puta, os aliens, cara, não sei se eu quero, não tenho um terapeuta, só não... Com os aliens, como assim? Mas e se eu não voltar? Ele, não tem nada a ver, não sei o que. Aquela ideia, né, de quem nunca foi, enfim. E eu fui conversar com você pra perguntar, falei, mas como é que é? O que você sente? Mas e se eu... Aí você foi com maior calma me explicando tudo, assim, eu fui ficando mais de boa. Eu falei, mas e se eu me der uma vontade de morrer? Se eu achar que eu vou morrer? Você falou, morra. Vai lá ver o que é isso. Puta, horroroso, né, que eu ouvi isso. Caramba, então morre aí, filho. Mas eu entendi naquele lugar, assim, tipo, putz, beleza, vai lá ver o que é morrer pra você. Ressignifica isso aí que você acha que é morrer. E eu fui, né? A primeira vez foi maluca, mas quando eu entendi que eu tava consumindo um negócio físico, tô tomando uma coisa, agora partindo pro racional, falei, beleza, o meu corpo vai estranhar isso em mim. Então, sabe quando você vai pra balada, você toma um negócio e você passa mal, mas você nem pensa que você tá passando mal? O que é passar mal, né? Eu tomei aquele negócio, falei, meu corpo vai rejeitar isso de alguma maneira, então não tem por que eu ficar ansioso com o que o meu corpo tá reagindo, porque é natural do processo. Então, vamos aí. Eu na teoria. Quando eu tomei, esqueci teoria, esqueci tudo, fui pro chão lá. Aquele dia foi muito foda. Foi intenso. Mudou minha vida, assim, mesmo, assim. Eu nunca fico evangelizando e falando pras pessoas e tal, mas, puta, mudou a vida, assim, de um jeito. Pô, pude levar minha irmã, que é a pessoa mais cética que eu conheço na vida, pra ir lá e ela teve a experiência dela e do jeito dela isso mudou a vida dela, mudou a nossa relação, assim. Ela... Não, foi fazer reiki, foi estudar. Total. Ela entrou assim, ela falou assim, mudou. Eu não preciso nunca mais, porque a vez que eu fui, me abriu coisas, a gente teve trocas, assim, pessoais dela que foram muito transformadoras pra nossa vida, assim. E eu perdi as coisas quando eu fui com você lá. Tipo, várias, eu também não vou lembrar. É muita gente. Umas 8, 10 vezes, sei lá. Fui muitas vezes. E, putz, caramba, mano. Acho que foi... eu lembrava muito desse processo no hospital. De tipo, o que eu tô sentindo aqui? O que isso tá... Eu tenho uma frase que eu falo assim, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que aprender com isso? Sabe? Porque a vida é a vida, né? Então a gente tá num momento que desse momento a gente tá aprendendo alguma coisa. Para amanhã, talvez, alguma coisa a gente vai usar a nosso favor com isso. E hospital é foda, né? Ficar no hospital é foda. Cara, sabe o que eu vejo, falando da minha linguagem, assim? Esse processo foi uma iniciação. Como os povos indígenas, né, no Xingu, tem coisas que eles fazem, cara, que eles morrem, entre aspas, sabe? E voltam. Até o próprio Cambu, que tem o ritual do Cambu, que você toma lá 250 pontos, você tem uma parada e volta. Você entendeu? É mais ou menos esse processo que você vai olhando pra dentro, você vai olhando pra dentro, você vai olhando pra dentro. E aí cansa. Mas aí tem mais coisa. E você tá preso ali, né? Em pai, hospital, e gemido. O que aquele gemido te acessa? Que medo é esse? Que Jack que tem ali dentro que tá ressoando com aquele gemido, com aquela dor, com aquele abandono, entre aspas, né? Com aquela invasão que de repente chegam 3 horas da manhã, abre a cortina e te dá uma injeção, você dormindo. Sim. Como é que é esses Jacks todos aí, saca? Uma coisa muito foda desse processo também das cerimônias de ayahuasca é uma parada que você fala também, que você já falou, que isso aqui é uma cerimônia em grupo, é um trabalho em grupo, mas é um trabalho individual. Você lembrava disso no hospital toda hora. Eu tô aqui com essas monte de gente. Cada um tá vivendo o seu trabalho aqui. Tem um cara que tá aqui porque caiu de moto, tem um cara que vai operar um câncer, tem não sei o que. Tem pessoas que estão aqui por N motivos.
Eu tô nesse lugar, essa egrégora de cura aqui, pra buscar a minha cura aqui. Você estava, na verdade, numa egrégora de doença. De doença, buscando essa cura. Ou seja, a gente remete àquela frase, né? A doença é a cura. Mano, e eu ficava pensando só no quanto eu tava... Porque se eu fosse me deixar levar, se eu entrasse naquela onda de ouvir os gritos, eu ia fuder, eu ia ser pior. Eu não ia absorver nada que o remédio não ia fazer efeito, eu ia desacreditar do negócio. Imagina, eu fui pro hospital, e a cirurgia de apêndice é a coisa mais ridícula de simples do mundo. Ela dura meia hora e no dia seguinte está em casa. A minha foi tão tensa que demorou 3 horas. Nossa. Eu tava com infecção quase chegando no meu coração. Caraca. Tipo, foi muito sério. Eu fiquei lá muito tempo e tal. Eu não conseguia. Depois eu saí pra andar, era difícil andar. Você fica tenebroso, assim. E eu tava tão querendo sair dali, que assim que eu tive uma pequena... Eu fui no banheiro sozinho, fui tomar banho, apoiadinho, assim, tal. Sem soro já. Eu não queria... Não, andando com aquele... Arrastando aquele negocinho, né, de metal com soro, com aquele acesso, pá. Andando pro negócio, porque eu queria caminhar um pouquinho pra, né... O médico viu eu andando, pá, me liberou, mas eu ia ter ficado mais do que 10 dias lá, né? Mas foi assim. De chegar pra minha irmã que foi me visitar, antes da cirurgia, porque a gente tava vendo aquele lance da pandemia, a intubação era uma coisa que se falava, e eu ia tomar anestesia geral. Aí o anestesista fala assim, vou te explicar como é que é a anestesia geral, preciso fazer, por protocolo, preciso te dizer como é. Imagina, na pandemia, ser macetado por informação de intubação, e eu fiquei tipo, meu Deus do céu, tá bom, eu tô tendo essa conversa com alguém. E eu falei pra ela assim, pra minha irmã, quando ele saiu do quarto, eu falei, olha, eu preciso falar com você. Tá aqui o meu cartão, essas aqui são as senhas, eu tenho uma grana aqui, eu vou receber uma grana de tal dia. Minha irmã, não, mas para. Eu falei, vamos ser adulto aqui? Pode ser que eu não volte mesmo, assim. E tudo bem, não. O que for pra ser. Mas tá aqui, ó. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter a maturidade de passar a bola. Chegar e falar, meu, tá aqui, ó. Tudo que eu tenho tá minha aqui. Minha vida tá aqui. Em casa, em tal gaveta tem não sei o quê, sabe? Tipo assim, tá aqui. Contrato de aluguel, fala com você. Senha aqui, o telefone, meu celular desbloqueado aqui, o que você precisar. É nóis. Tá? Abracei ela, falei, não, você vai voltar, não sei o quê. Eu falei, mas tudo bem. Tá aqui, ó, tá entregue. Foi maduro pra caramba, hein? Eu não sei da onde, mano, veio esse negócio. Essa consciência, assim, né? Mas foi muito pensando, porque eu fiquei nesses dias lá. Quando eu cheguei, já fui tomado por esse medo absurdo de, tipo, vou ter que operar. Puta, eu nunca tinha passado por uma cirurgia na minha vida, assim. E na pandemia tudo ficou maior. Complicado, Tudo muito maior. Assim, teste de Covid, aquela coisa aí, tipo... energia. Nossa, ruim. Péssimo. A gente tava sendo macetado por informação de hospital durante todo o período, morte estatística, né? Aumentando. Piorando. Você fala, meu Deus do céu. Se eu não morrer da cirurgia, eu pego Covid aqui. Aqui, fora a infecção. E aí, putz... Enfim, aí quando começou a demorar a cirurgia, imagina minha irmã deve ter ficado em choque, tadinha, esperando. Porque realmente, culturalmente, a apendicite é uma cirurgia muito simples. É muito ridículo. É um negócio... As crianças nascem sem apêndice. Hoje em dia as crianças nascem sem siso, sem apêndice, não presta pra nada, né? Tipo, porra. O médico explicou de um jeito muito foda. Ele falou assim, o apêndice é como se fosse um no-break do seu corpo. Se der alguma merda aí com o seu intestino, ele vai filtrar pra que não aconteça. Mas ele também pode te matar. Tipo, eu falei, que legal, né? Que bacana. Ele pode te ajudar, mas também pode te matar. Porque o meu, ele obstruiu, né, o canal com fezes, né? Tá. Que é o que ele, né? E aí, quase morri. Louco, né? Nossa, milhos, tipo, uma ervilha, sei lá. Tipo, uma pedrinha, um negocinho assim. Louco. Agora eu posso ser astronauta, que astronauta não tem apêndice. Eles tiram. É mesmo? Eu não sabia. Se tiver uma crise de apendicite na estação espacial, acabou. Os caras lá resolvem. Imagina, não dá tempo de descer pra terra. Tirar rapidinho. No heliporto. Tem como levar uma caixinha assim com... Né? Tudo, né? Foda. Caramba, não sabia dessa, não. Tem que tirar. Nenhuma senhora tem apêndice. Você já foi pra NASA e falar nisso? Não, o médico falou isso. Não, eu sei, eu tô brincando. O médico... O cara... Eu vivo disso. O cara é sim. O rei do apêndice. Falou. Eles só fazem isso. E aí, quando você saiu e respirou aquele ar, viu o céu? Sabe cachorro em mudança? Que bota a cara pra fora do carro assim e vai... Tipo, sei. Eu achei que eu ia morrer mesmo. Eu achei porque foi muito sério essa. Mas eu tava tranquilo com morrer. Então, é isso que eu notei. Eu tava tranquilo. Se relacionou... Por causa disso, essa frase aí do morre... Se eu morrer, morre. Então vai ver o que é morrer, você nunca morreu.
E eu falei, beleza, eu não tenho nada. Assim, eu tô baseando todo o meu medo na consciência do agora, assim, como eu encaro o que é a vida. Minha consciência de vida, o que é estar vivo. Eu tô só com essa referência do que é estar vivo. Eu não sei o que é morrer. Então, beleza, se for pra ser, beleza. Vai chegar um dia. Eu tô baseado na tristeza desse plano aqui, no sentimento desse plano aqui, então... morrer, tá aqui meu cartão, ó, usa aí o dinheiro. Ó, vai aí, caminha essa grana aí. Isso foi pra mim o mais maluco, assim, de chegar e falar. E quando eu saí, meu irmão foi me buscar lá no hospital, assim, e eu na cadeira de roda, assim, aquela coisa. Nossa, Jack, foi tá ligado? punk Não, foi mesmo. Eu tô te entendendo, mas eu Não foi muito punk. Cara, Acho que por isso foi muito punk, assim, tipo, punk mesmo. Deu cadeira de eu conseguir fazer os negócios, e, porra, entubado, e anestesia geral, e cirurgia, num bagulho que era pra ser mó ridículo, e eu voltar no outro dia. E o cara ainda tirando um sarro com o negócio. Não, preto. mas isso aí ele mostrou pra mim no meu retorno. Que ele falou assim, ó, não vou... Não foi? Eu não mostrei isso pra você lá, porque quando eu fui no retorno, tipo, 2 semanas depois, eu fui no médico, e ele foi falar pra mim do quão grave foi. Porque até então, eu não tinha consciência, porque ele não ia me falar. Você tava sensível. Ele falou pra minha irmã, eu também sabia, né, que uma cirurgia que dura 30 minutos, dura 3 horas e eu ficar 10 dias no hospital. Muito estranho. Eu fiquei, tipo... Toda a vibe, toda a situação, a complicação, o quanto eu fiquei dolorido, acabando de voltar de um processo de burnout, que eu tava deprimidaço, estafa mental, então eu tomava os remédios, tomava diazepam lá pra ficar no anais, porque eu tava tendo crise de ansiedade. A terapeuta vinha pra conversar comigo, eu quase mandava aquela mulher pra puta que pariu, umas perguntinhas de responder. Eu falei, mano, não vai embora aqui, não tá me... Dá um sorvete, porque você tá ligado? E aí quando eu fui embora, né, eu entrei no carro, assim, sentei no banco, eu botei a cara pra fora, assim, igual um cachorro, eu fui do hospital até a minha casa, assim, com o vento na cara. E, tipo assim, tudo mudou, assim. Tipo, assim, eu percebi as paradas que a vida é tão... Isso. Você sai de uma situação dessa e começa a ver o mundo diferente. Né? Foi tipo, beleza, eu fui lá, encontrei, apertei a mão. Você viu ela lá mesmo? Qual foi isso? Aquela coisa? Não, nada, jogamos xadrez, igual no 7º selo lá do Beto. Falei assim, beleza, se você ganhar de xadrez de mim, você me leva, senão... É o negócio. Mas foi foda, assim, acho que de olhar pra minha mãe depois, assim, acho que isso pegou mais do que o processo todo. Porque minha mãe também não sabe se expressar muito do que ela sentiu. Eu sabia que ela estava em pânico, mas ela não sabe conversar e falar, né? Me abraçou, falar que bom que você tá aqui e tal. Mas olhar, ter essa troca depois de voltar, depois de ter botado as coisas literalmente na mesa pra minha irmã, assim, falar, olha, o bagulho foi louco. Foi de verdade, né? Louco de verdade. Foi, acho que a maior experiência que eu tive na minha vida, assim. Montanha-russa vezes 1000, assim. Sem cinto, sem porra nenhuma, assim. Sem trava de segurança, né? Sem nada. Ou você segura ou não segura. Nossa, imagina. O cu na mão que eu fiquei ali. Mas também, ao mesmo tempo, o cu na mão de ser operado, mas pleno, se eu fosse morrer, eu não tava muito aí. Acho que eu tava também meio anestesiado pela depressão, do tipo... Você acha que de repente você se entregou, entre aspas, assim? Você chegou nesse limite? Eu queria sair dali. Porque assim, por mais deprimido que eu seja, eu nunca tive o impulso de não querer estar aqui. Tá. Mas pode falar suicida, é legal. Aqui não é legal pra... O algoritmo odeia essas palavras. Então, me ensina aí. Não é legal falar. Tá. Então, tipo, eu não queria... Nunca esse impulso de não querer estar aqui passou pela minha cabeça, assim. Mas eu ficava indignado com o que eu tava sentindo, assim. Então eu ficava nessa coisa, tipo, eu quero estar aqui, mas não desse jeito. Então, por isso que eu fui buscar tantas coisas pra ver que me cabia, né? Qual didática eu precisava pra levar a coisa um pouquinho mais na nice. Que eu sei que eu não vou ser feliz todo dia, e tudo bem, mas eu quero saber lidar melhor com os dias que eu não tô feliz. Então, no hospital foi meio tipo, tá, que merda, passei 1 mês em casa, off de rede social, off de trabalho, meu celular na gaveta, assim, eu não falava com ninguém. Recomendação da psiquiatra, assim, tomando antidepressivo. Nossa. Fudido, assim. Isolado. Nossa, isolado em casa, não levantava da cama, barbudo, cabelo. Nossa, assim, meu Deus. Meu Deus. Cara. Meu Deus, assim, foi foda. Eu ia no máximo no jardim, assim. Eu ficava acordado de noite
pra dormir de dia, pra eu não interagir com as pessoas em Tá, casa. você inverteu. Pra eu não falar com minha mãe, pra não falar com as pessoas, pra não ver nem as pessoas ali. Então eu vivia o meu universo paralelo. Conversar com as pessoas online no computador, às vezes jogando um negocinho, quando eu tinha um pouco de vontade. Energia, sei lá. Pra dizer, nossa, hoje eu preciso falar com alguém que não vai me perguntar como eu tô. Que vai falar de jogo aqui, que não vai dizer. É o tipo normal, E, puta, no hospital foi foda. Mas foi um mix de tipo, eu tô tranquilo com se eu morrer é nóis, mas eu também queria sair dali, queria voltar pra casa e tentar de novo. Eu falei, beleza, ainda não acabou essa busca aí de lidar melhor com a vida. E saiu, né? Saí. E comecei a olhar as coisas um pouco mais de boa. Por isso que eu acho que tô velho, mas também tô tipo, beleza. Você não tem tanta idade, em referência à minha, por exemplo, mas você viveu pra caramba. Né? Assim, eu acho um pouco. A diversidade de referências de maturidade, de vida, de dor também, de ralação para conquistar um objetivo, de alugar apartamento e sai, muda e vai e volta e namora e separa para os Estados Unidos, não sei o quê. Né? Porra, cara, muito intenso Eu acho que falando em voz alta parece ainda mais legal. Mas na hora, puta, é tipo você pegar qualquer ônibus da rodoviária. Acho que pra mim é isso, assim. Minha vida foi essa. Foi isso. Eu tinha 30 conto no bolso. Quanto custou? 30 reais. Peguei esse, aí fui parando e entrando no ônibus errado. Para no grau pra mijar, mas quando você volta, você entrou no outro ônibus. Aí você vai pra outro lugar. Pra mim a vida foi isso, assim. A vista tá sendo ainda, não? Eu fui curtindo, assim, a vista da janela, assim. E pra onde me levasse, eu ia curtir igual. Acho que era meio isso. Acho que eu senti a morte desse lugar. Beleza, foi da hora até aqui, não queria ir embora, mas se for pra morrer, tá aqui minha senha. Tá tudo aí. E é isso, tá ligado? Então não sei. Será que eu fiquei apático? Será que isso ia ser apático? Não, você ficou. Como eu posso ver isso daí do meu jeito, né? Você passou por um rito de passagem que te dá uma nova vida. Morre um Jack e dá-se outro Jack. O que você vai fazer com ele é outra história. Tecnicamente falando. E eu não tenho nem ideia ainda, imagina. Não, mas não é isso. Como que você vai fazer? Você podia ter saído de uma situação dessa e continuado em depressão até hoje. Porque eu quase morri. Sabe aquela coisa do passado? Eu quase morri. E ficar vivendo isso, remoendo, ruminando isso daí no seu ser. E você não, você foi trabalhar, né? Você tá trabalhando, né? Sim. Vai me falar, fazer um mentir aqui. Então, você tá na atividade. Mas é louco, hein, mano? Você saca? Olha o ensinamento de você. Pensa assim, não tem um atleta olímpico que vai lá, medalha de ouro, que não sei o quê, sofre um acidente e perde as duas pernas? Foda. Se reinventa ali nesse lugar. Exatamente. Depois é campeão da Paralimpíada de uma coisa que ele não fazia, que não tinha nada a ver. E ele vai lá e treina. Que também, mesmo no meio dessa correria, eu sinto que tiveram várias zonas de conforto que eu me apropriei muito. Que acho que também a depressão vinha nesse lugar de tipo, nossa, eu vou ter que sair aqui desse quentinho. Muito parecido com eu em casa não querendo sair, sabe? Tipo, eu tô aqui no meu apartamentinho, com o meu edredomzinho, vou na rua pra quê? Às vezes eu perco a oportunidade de conhecer alguém mó legal, de sair na rua. Na padaria, Tá ligado? Tipo, arrumei outro dia um trampo no bar. Assim, do nada. Eu fui tomar um drink, um free lá no bar. Aí o meu amigo tava com uma moça. E aí, sei lá, porque ele mostrou meu Instagram pra ela, falou, meu, que legal. Eu trabalho numa agência tal, eu faço tal coisa, você não quer fazer um trampo? Tô precisando de uma pessoa com teu perfil. Pra amanhã. Eu falei, lógico, vamos aí. Fiz o trampo. Você tá também fazendo o que pinta, você tá... Entendeu? A sua vida, né? Eu sinto que eu tenho menos energia do que o Jack lá de 18 anos atrás, que foi pra Santa Catarina, assim, e meteu o louco. Mas eu ainda vivo isso, não sei fazer diferente, entende? Acho que isso que me deixa também ansioso, porque eu compreendo que eu não tenho talvez a mesma energia, mas eu tenho a mesma vontade de querer viver. Eu não tenho filho, sabe? Não tenho nada que me amarra aqui, não tenho responsabilidade que me prenda num lugar fixo que tem. Então, vamos aí. Tem um trampo aí, me dá, o que nós faz agora? Agora já. A parede, vamos fazer aí. um cenário. Tudo é aprendizado, esse negócio de pintar, de cores, né? Vamos aí, fazer um estúdio agora, outro lugar, vamos aí, pintar outro. Eu vou tirar uns telefonemas de vez em quando aí. Vou trampar com o Lucas aí. Aí, ó. Tá bombando aí, ó. Tá vendo? Vamos fazer aí, velho. E como é que tá hoje o trampo? Cara, mesma loucura. Só que hoje eu posso dizer que eu vivo de conteúdo, isso é muito legal.
Porque Como antes na que é produtora, eu trabalhava como diretor de arte lá, né? Então eu tinha as funções de trabalhar com figurino, com caracterização, com cenário. Eu também apresentava as coisas para a empresa que a gente trabalhava lá, né? Como ator e fazia voz. Então eu ganhava uma grana Mas você tinha um programa lá também, né? no internet, no Sim, YouTube. Sim, mas o que me dava grana, salário, era esse trabalho de diretor de arte dentro Tá. da parada. E que me fornecia, tipo, recurso para conseguir fazer esse canal no YouTube ser, tipo, eu resolvia ele em um dia, assim, eu resolvi um mês de canal em um dia. Então eu ia lá, gravava isso, mas não era, isso não me remunerava, Tá. não ganhava grana. Claro, teve o retorno de imagem, de eu aprender a fazer e tal, oportunidade, isso foi muito foda. Mas ele não me pagava, não ganhava dinheiro pelo YouTube. Ganhava assim, vou fazer um evento, R$ 1.000 aqui no cachê, 500 conto aqui pra você, não sei o quê, mas nada que dava pra eu falar assim, beleza, vou viver disso aqui. Tá de Aprendo seguro assim, e vou fazer só tipo, isso. ajudo minha mãe, faço um outro corre, assim, precisava de uma grana fixa e uma segurança pra eu não pirar, né? Então eu fazia esses trabalhos lá. Hoje eu trabalho unicamente com conteúdo, então eu vivo produzindo conteúdo, apresento as coisas lá no Omelete, faço os eventos, o meu salário, a minha grana vem proveniente disso e de publicidade que eu faço. De trabalho, então eu vivo de conteúdo, agora eu tô vivendo só disso. Que é muito louco também, porque a cabeça também não ajuda. Eu sinto que eu queria fazer mais, mas também tem hora que eu não consigo dar aquela enroscada ainda. Assim. Tô me entendendo ainda com esse mundo. Porque eu trabalho com um monte de jornalista, eu não sou jornalista. Eu gosto dos negócios, eu sei falar, falo bem pra câmera, aprendi, eu vim dessa caminhada maluca. Então me botaram ali, eu acho que eu tô orgânica, né? Uma caminhada orgânica. Bonito, mais bonito É do que bonito. maluco. Não, que você meteu a mão, você. Foi meio isso. É uma experiência diferente, assim. É, Eu aprendo pra caralho com o modo de trabalho das pessoas ali, que tem uma formação, que tem um método diferente, que tem outras experiências. Profissionais muito foda, gente muito mais nova que eu, que me comeria com farinha, assim. Sabe, se eu fosse competir com essa molecada na época que eu entrei na... Imagina, não tinha chance, assim. Gente muito foda no que faz ali, que é admirável, que faz isso há muito tempo, assim. Então, aprendo olhando, mas eu também sei que eu tenho qualidades que talvez eles não tenham, eu tenho vivência que eles talvez não tenham. uma Acho bagagem. Que é um bom equilíbrio ali, assim, sabe? Tipo, acho que complementa bem. Então, eu tô me entendendo ainda nesse lugar de muita gente. Não sei, honestamente, eu não sei. A coisa que eu mais tenho dificuldade é essa. De trabalhar em conjunto ali. Eu sou muito de fazer as minhas coisas. Fazer meus roteiros aqui, gravar. Fazer em conjunto, me dá um... Eu tenho isso aí também, trabalhar em equipe, né? Você dividir certas coisas, que você tá tão acostumado a andar sozinho e decidir tudo, que vai aí, né? Decidir tudo e fazer. Difícil. E aí começa a entrar um monte de informação, não é melhor ali. E é um aprendizado, aprender a transitar nesse novo mundo aí. Porque é uma coisa que você nunca fez, né? Então, vou aprender, né? Vai de coração aberto. Tô tentando, assim. Vou tipo, aprender acho isso. que a parte mais difícil é topar, né? Tipo, falar, beleza, eu tô afim aí, vamos aí. E ter também a abertura de poder aprender com as pessoas, ter esse espaço de aprendizado, porque por mais que eu tivesse iniciativa e vontade de querer fazer coisas, eu também sou grato àqueles que me cederam esse espaço para fazer, assim. Exato. Ter essa troca de querer... Foda quando você chega num lugar e a pessoa quer competir com você, né, e não fazer um bagulho junto. Então lá eu tô me entendendo ainda, assim. Tô 3 anos lá, quase já. Pô, você tá se entendendo há 3 anos. Você acredita? Porque mudou muito as coisas que eu fazia. Eu entrei pra fazer uma parada e eu fui entendendo que tinha possibilidade de fazer outras. Eu fui, tipo, me desdobrando, largando coisas, pegando outras. E é um eterno aprendizado esse lugar mesmo, assim. Uma troca foda. E tá legal? Tá legal. Então... É bem novo e estimulante, assim. Eu trabalho com tanta gente foda que eu fico entrando nesse lugar de ansiedade, tipo assim, eu preciso ser melhor pra mim. Porra, olha que gente foda ao meu redor. Uma autocobrança. Porque pra mim, eu não tenho ídolo, assim, não tenho gente que o ator, não sei o que, eu não tenho isso, real, assim, não tenho. Pra mim, a melhor troca é tipo, caralho, eu gosto muito de vocês, vamos trabalhar junto. Vamos fazer um negócio, vamos botar um negócio de pé. Então eu admiro essas pessoas e eu fico pensando, puta, eu preciso melhorar em várias coisas aqui pra poder fazer o que eu gostaria de fazer com pessoa X, Y, Z, assim. Então tô nesse lugar. Você tá na escola de novo. Eu adoro. Você tá no Beto Carreiro diferente. Só que em São Paulo, que é um pouco mais... um pouco mais muros. Tem aquela parte de empreendedorismo, de grana também? Tem. Empresa, né? É uma grande empresa. É a maior empresa de entretenimento que existe aqui, assim. É o maior evento de cultura pop do mundo. Então, tipo assim, tem as cobranças, né?
claro, ainda é business. Mas eu sinto que, eu digo mais de pessoa mesmo, assim, ainda tem alguns muros, assim. Porque São Paulo meio que faz isso, não sei. Olha, é o mundo corporativo que faz isso. Eu, falando um pouco de mim, um pouco antes da pandemia, eu fui chamado por uma pessoa que ia nos rituais, né, ayahuasca e tal, atendi, e para trabalhar na empresa dele como coordenador de projetos, por conta da minha bagagem antes da terapia e tal, né? E eu briguei muito para aceitar, briguei não, né? Eu dialoguei muito comigo por conta de como que eu ia me inserir depois de tantas décadas trabalhando para mim. Como que eu ia, por exemplo, terapeuta, que não sei o quê, como que eu ia sair e entrar no mundo corporativo e voltar, entre aspas, para Matrix? Que é bater cartão, interagir com o bicho homem e aquelas coisas dos programas, futebol e brigas e discussões políticas e não sei o quê. Eu falei, como é que eu vou transitar nisso de novo? Nossa. Depois de muito tempo. Que deve ser meio parecido com o que você... Completamente igual. E como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou reagir? Porque o meu mundo, né? Que tem mundos dentro do mundo. Você tem um mundo, eu tenho outro. Né? O Lucas tem outro. Então a gente se... Como é que eu vou entrar nesse mundo? Porque eu conheci o mundo. Só que, obviamente, hoje tem tecnologia e tem outras coisas. Então, facilitadores. Né? Facilitador. E eu, nossa, fiquei uns 3 dias para responder pro cara. Eu falei, eu topo. Mentalizou ali. Não, refleti. E aí, como foi? Cara, aí eu entrei perdido. Porque eu nunca tinha trabalhado no escritório. Eu trabalhava em outra área. Então eu tive que aprender tudo, Jack. Eu tive que aprender tudo. E essa parte de relacionamento era muito interessante, porque quando eu entrei, o pessoal sabia quem eu era, o que eu fazia. Então tinha uma distância. Então eu falava da gratidão, todo mundo dava risada. Saca bullying? Pô, sofreu bullying na firma. Com 50, sei lá. Entendeu, cara? E aí eu fiquei até a hora que, depois de uns dias, eu falei, peraí, eu sou eu, eles são eles, e cada um é um indivíduo. Daí eu peguei o terapeuta, né, aquele negócio da medicina, do homem de medicina, e incorporei, entendeu? E comecei a ser eu mesmo, do jeito que eu sou, falar do jeito que eu sou. Aí virou pra mim, não foi pra eles, virou pra mim. Eu fiquei tranquilo. Porque eu entrei meio na defensiva, meio me descaracterizando, que eu querendo me adequar ao sistema. Você de gravata, imagina. Eu ficava lá com 2 telas, eu sentado, trabalhando em telefone. Mas enfim. E aí quando eu voltei pra mim, a coisa andou. Total. Saca? Fui aprendendo e eu era eu mesmo, que ia lá, não sabia das coisas, ia lá, perguntava pra um, perguntava pra você, perguntava pra ele, me ajuda aí, não sei fazer, como é que é, pra quem eu ligo. E eu fazia as coisas acontecerem e fui aprendendo assim na raça. E passei a pandemia lá. Cara, inteira? Passou inteira. Quando eu saí, eu até ficava meio assim por causa dos atendimentos, né, e tal. Mas quando eu saí, hoje eu estou um homem melhor, um profissional melhor, por conta saca? E uma troca diferente. É uma troca diferente. Então você está num lugar muito interessante da sua vida. É aflitivo, porque ainda aquele lance da ansiedade de você depende de você é muito foda. Vai lá e faz aí. Abre a cortina e dança aí, sabe? Tipo, faz aí o negócio. Mas eu tô aprendendo e topando. Tem coisa que eu falo, meu Deus, eu não sei fazer. Não, você sabe sim. Eu falei, nossa, tá bom, se você tá acreditando que eu sei, eu vou fazer aqui. Do meu jeito, né? Imagina, eu ia fazer, como eu comentei, né? Eu tava fazendo um podcast lá e eu nunca tive essa experiência de trocar ideia com as pessoas, entrevistar as pessoas, pauta e, né, legitimamente se interessar por alguém que eu não conhecia. É muito louco, né? E eu saía dos papos, assim, suado. Sério? Nossa, suado, assim, as costas inteiras, suado, molhado, parecia que jogado um balde de água em mim, assim, tenso, saía, assim, completamente tenso. E fui aprendendo, fui não gostando, fui fazendo, falei, beleza, o que vocês quiserem que eu faça aí, que vocês acham que cabe, vamos testar. Mas eu passei, tipo, porque eu fazia assim, na produtora, por mais que eu trabalhava com pessoas, as coisas tinham processos muito específicos, era assim, já elaborava, roteiro, estúdio gravava, tchau. Então o canal no YouTube, mas vamos gravar aí. Não tinha o dia a dia, né? Não tinha o cafezinho, não tinha o bate-papo, não tinha muito. Tinha no dia, né? Mas não tinha sempre, não era uma coisa das 9 às 6, segunda a sexta, aquele convívio com a Marta do RH, não tinha essas paradas. E aí com a pandemia pior ainda, porque eu fiquei 2 anos em casa, trabalhando eu no meu quarto, que era no meu escritório, da casa da minha mãe,
ali na tela e é isso. Assim. Então, voltar a entrar numa empresa onde as pessoas já se conheciam, já trabalhavam, aquela sensação de você, mudei para uma escola nova. Fica aquela coisa, tipo assim, tem gente que fica meio assim, tem gente que recebe melhor, muitos achismos, pouca conversa. Então, ainda tô nesse... até hoje, porque a gente também não trabalha lá presencialmente todo dia, né? Tem isso também, né? Tem os A times. distância hoje tá A muito. empresa tem acho que 200 pessoas, tem os times específicos de cada coisa, eu me relaciono mais com as pessoas do estúdio, então eu falo mais com o pessoal da produção, que é quem me liga para falar de horário, e menos com a pessoa... Entende? É muito processo. Então, eu falo que estou nesse aprendizado porque também acho que eu nem acessei todo mundo. Tem gente que eu vejo, eu não sei ainda nem o nome. E você é muito isso, né? E eu sinto essa falta, assim. Ao mesmo tempo que eu também não sei, eu também respeito. E a pandemia me deixou meio bicho, assim, também de não saber muito como chegar. Então, eu tô deixando acontecer aí. Só vai, né? Como sempre. E me fala uma curiosidade. Eita. Conta aqui, Gabriel. Como que está? E a vida amorosa? Está namorando? Não tô. Eu terminei um relacionamento que começou na pandemia e terminou na pandemia também. Porque era uma... Durou a pandemia inteira? Não. Começou e terminou na pandemia. Eu terminei em 2021. Tô perdido no tempo. 2023 nós estamos... Novembro de 2021 terminei. Começou na pandemia e tal, e terminou na pandemia também. Era a única pessoa que eu via fora da minha casa, assim, era todo um processo, a gente fazia teste pra se ver, assim. Ela tinha uma realidade de vida muito diferente da minha, assim. Tipo, até nunca falei isso em nenhum lugar público. Mas a família dela tinha bastante grana, assim, bastante de um jeito que eu não sabia nem que era possível ter. Realidades muito diferentes. E aí eu percebia que tinha umas coisas que estavam me moldando, meio que inconscientemente, assim, tipo, o jeito que eu me vestia, como eu falava. Tava tentando me adaptar a uma coisa que, né, não era normatizando uma parada que normalizando umas coisas que eu discordava, assim, muito. Nada aconteceu, ela nunca me desrespeitou, a família dela também não, mas eu comecei a perceber coisas que mexiam com os meus valores mais duros, assim, sabe? Mais internos, né? Tipo, enquanto eu validava certas coisas, eu invalidava de onde eu vinha. E pra mim isso eu não vou negar minha mãe nunca, tá ligado? Nunca vou negar minha raiz, assim. Então eu percebi que tinham coisas que afetavam diretamente nesse lugar. Sei lá, pra dar um exemplo mais pontual, assim, a família dela separava talheres, copos dos empregados e das pessoas, da família, da casa, assim. E aquilo mexia muito comigo. Quando eu me dei conta de que isso acontecia, eu pensei, tá, se a minha mãe, que foi empregada doméstica a vida inteira, vier almoçar aqui um dia, coisa que ela nunca fez, onde ela vai se sentar? Reflexões, né? Eu tô muito mais próximo dessas pessoas que vocês estão separando os talheres do que da família de vocês. Então eu não caibo aqui, sabe? Muito obrigado por toda a experiência. Até logo. Que legal. Foi a primeira vez que eu fui saudável, eu acho, pra terminar uma relação. Assim, porque, tranquilo, né? Porque eu senti que eu era a única coisa que o cartão de crédito daquela família não ia passar, sabe? Tipo assim, esse relacionamento era a única coisa que não ia passar no débito daquele cartão infinito ali. Tipo, na verdade, eu tava dizendo não pra aquela relação, mas eu tava dizendo mais sim pra mim mesmo. Pra quem sou eu, sim pra minha família, sim pra quem eu de onde eu vim, pros meus valores ali e tal. Que lindo, Jack. Foi foda, porque nessa pandemia eu me identifiquei muito mais com o Gerson do que com o Jack, assim. Porque o Jack era tipo mais uma coisa que eu negava. Acho que assumir ser Jack, essa persona Jack, esse apelido de moleque, assim, porque eu acho que eu tinha vergonha de onde eu vinha. Eu era triste de saber que eu não tinha grana, que eu tinha que correr atrás, que minha mãe não era analfabeta, sabe, que a família que eu vinha não era das melhores, eu tinha vergonha. Então acho que tudo que eu pudesse negar o meu nome, né, negar de onde eu venho, eu ia fazer, assim. Então, quando eu conheci a minha mãe, né, quando eu soube quem ela era, a mulher que ela era, e as coisas durante esse processo de pandemia. Imagina, eu pude conhecer meu avô online, meu avôzinho morreu, né, ano passado, mas com 98 anos de idade, pelo FaceTime, assim, conversando com o velho. Tipo, enfim, eu aceitei e amei mais, assim, o lugar de onde eu venho. Eu acho que nesse processo eu ia jogar tudo isso no lixo. Tipo, eu ia jogar tudo que eu busquei de mim, tudo que eu vivi, tudo que eu olhei pra dentro, assim. Se eu topasse ficar ali e normalizar certas coisas e atitudes e falas e violências que eles nem percebiam que talvez fossem violências,
eu ia negar eu mesmo. E eu não vou me negar, não tem nada que vai fazer isso acontecer, tá ligado? Cara, foi muito difícil, assim, tipo, me dar conta disso, porque eu tava definhando, eu achava que o problema era meu trabalho, eu achava que o problema era o burnout, que eu tava, não sei o quê, porque isso passou durante esse processo de eu ficar doente, né? Isso só foi julho, junho, e em novembro eu terminei. Eu fui no terapeuta, conversei, né, com os canalistas, da hora, assim, a gente falou, você tem que olhar para um outro lugar. O seu trabalho me parece muito ok, as coisas que você fez estão caminhando para onde você quer estar. Você está alugando seu APzinho aí para morar como você gostaria de viver. E aí eu me dei conta do que era, assim, né? Eu tava, tipo, negando olhar, assim, enfim. Foda, né? bonito. E eu saí assim, Leve, né? Muito. Você foi um homem honesto. Comigo, né? Com você. E é muito treta. É raro isso. É muito treta, treta. Amadurecimento. Porque numa outra eu ficaria ali, sabe? Beleza, uma casa legal da minha, os pais aí iam viajar pra uns puta lugar, imagina. Pra Angra, andar de iate, os caras. Porra, é a vida de que você vê na TV, assim. Mas eu percebi, falei, caralho, peraí. E eu, né? Cadê eu? Isso não é o que. Não sou eu, isso aqui, ó. Não tem nada. Eu tô vivendo uma. Parece que eu tava. Pra mim era uma grande experiência, porque eu sou essa pessoa que vou indo, né? Só que aí chegou um lugar que eu falei, nossa, tá ficando muito esquisito isso aqui. Acho que eu não quero. Você olhou no espelho e falou, não, esse não é o Gerson. Não vou deixar acabar essa experiência. Não vou deixar ir infinito, porque imagina, natural daquela família ali era que a gente se casasse. E aí o que vamos fazer? Comecei a trabalhar com o pai dela, assim, no outro trampo. Não. Uma abdução, meu. Castrado. Te pego, né? Jack. Louco, né? Louco. Vamos dar início ao encerramento, Jack. Muito honrado de te ver aqui, de te receber aqui. Valeu, falei pra caralho aí, Lucas. Sinto muito esse bruto aí, mas tem que se matar editando. Não, mas falou com o coração, né? Que é essa proposta, falar da vida, falar real. Como vou falar diferente aqui? Né? Você me viu em cada situação, você participou todo esse processo aqui também. Porra, muito, muito feliz de estar aqui com você. Tamo junto, velho, sempre. Vamos lá, então. Vamos lá. Quero conhecer a pirâmide do faraó, Tutankhamon. A tua, né? Cara, eu lembrei daquela primeira vez. Lá, bicho. E aí vai ser bom, hein? E é aliada com o Queops e tal. Já com o... Que pira é essa? Nossa, vai. Sei lá, você vai estar em casa. Tem fogueira também. Meu Deus. Mas vamos encerrar. E quando a gente encerra, eu peço pra você falar pra aquela câmera. Pra galera. Já igual... Dá um toque. Cara, você tem uma vida muito rica. Tô muito feliz desse seu coração aí. Inspiração. Cara, muitos bons exemplos e muitas reflexões aí, né? Que o Jack jogou na banca. Que eu jogo uma coisa aqui pro povo? Então agora joga uma coisa pro povo. Olha, se você chegou até esse lugar, esse final, agradeço, né, o seu tempo, a sua disponibilidade de estar aqui. Espero que você tenha deixado seu like, tenha se inscrito aqui no canal, curtido, feito todas essas coisas que, né, somos amigos. Mas se você viu isso aqui tudo e ouviu o que eu falei, eu acho que fica até difícil eu ser a pessoa que pode dar um conselho, porque a minha vida é uma grande aleatoriedade. Mas faz isso também, assim, tenta sair um pouquinho, assim, muda o caminho quando você for trampar, sabe? Não vai pela mesma rua, dá uma volta, olha para um lugar diferente, né? Reconheça novas perspectivas, sabe? Tipo, olha para dentro, percebe o que você gosta, vai atrás, às vezes dá certo. Tipo assim, tenha responsabilidade, mas se entrega um pouco mais ao acaso, ele é parceiro. Gratidão, Jack. Gratidão, Lucas. Gratidão a você. Como o Jack disse, estou aprendendo, então inscreva-se, curte aí. Isso. Né? E até a próxima. Um prazer estar aqui novamente hoje com o grande Jack. Beijo. Tchau.